Olá, boa tarde, seus ouvintes. Iniciamos aqui a entrevista com o Dr. Adriano Lima Gouveia Azevedo, que é o candidato à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul pelo Partido Social Democrata. O Dr. Adriano tem 53 anos, é natural e residente em Carvalhais, licenciado em Administração e Gestão, é diretor da ADLAP e da Adrimag, foi presidente da Região de Turismo de Lafões, delegado regional do Instituto Português da Juventude de Viseu, é vice-presidente da entidade de turismo do Centro, foi deputado à Assembleia da República e é vice-presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Boa tarde, Dr. Adriano. Considerando que é vereador e vice-presidente da Câmara há já alguns anos, nós podemos olhar para a sua candidatura numa perspectiva de continuidade das políticas seguidas até aqui? Muito boa tarde, já. Muito boa tarde também para os ouvintes da Rádio Lafões. Efetivamente, assumir nesses últimos 12 anos alguma responsabilidade da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, mais nos primeiros 4, porque nos últimos 8, como sabem, não estive nem a tempo inteiro, nem meio tempo na Câmara, apenas com alguns pelouros específicos onde tive responsabilidades. É evidente que sou solidário com esta Câmara Municipal e é evidente que o projeto que apresento ao Santarenses para os próximos 4 anos, de alguma forma, eu poderia considerá-lo que abre um novo ciclo em termos daquilo que é a minha visão e a minha perspectiva de desenvolvimento do Concelho de São Pedro do Sul. Não relegando o passado, mas sim aperfeiçoando este passado, tendo a experiência daquilo que aconteceu de bem e menos bem, eu estou convicto que irei desenvolver um trabalho com uma equipa extremamente capaz e competente que consiga reunir à volta da minha pessoa e da minha candidatura, exatamente para resolver e desenvolver este conceito numa perspectiva um pouco diferente, porque os tempos são novos, os tempos são diferentes, são mais exigentes, requerem outro tipo de comportamentos em termos daquilo que são a equação das grandes questões que se colocam hoje aos sanpedrenses e até, de uma forma geral, a Portugal e ao mundo, e por isso nós temos que ter em cada momento a perspectiva e a visão e a ideia daquilo que queremos a médio prazo para o Concelho de São Pedro do Sul. É exatamente baseado nessa ideia e nesse plano estratégico para o Concelho que efetivamente me apresento ao eleitorado no próximo dia 29. E o que é que terá de novo a sua gestão, Dr. Adriano? A minha gestão para o Concelho de São Pedro do Sul vai trazer com certeza muito de novo, desde logo porque a equipa é nova, o candidato também novo, eu próprio, e porque os acontecimentos que nós, enfim, vivemos e partilhamos no dia a dia são também cada vez mais robustos em termos de uma resposta eficaz e de alguma forma vai de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas. Eu penso que o Concelho de São Pedro do Sul é um concelho com potencial muito interessante, é um concelho com recursos endógenos bastante fortes, ele diferencia-se daquilo que é a região, porque efetivamente tem, enfim, alguns indicadores muito positivos, não só naquilo que nos distingue dos outros concelhos, nomeadamente aquilo que é a nossa grande pujança económica, que são as termas de São Pedro do Sul, mas depois, complementarmente, nós temos um concelho muito diversificado em termos da sua atividade económica, cultural, e por isso, e turística. E por isso mesmo é que eu julgo que nós temos que tirar o máximo de rentabilidade daquilo que são estes recursos. Começando nas pessoas, nós somos pessoas de grande valor, empresários de sucesso, alguns um pouco ainda adormecidos, mas que já começam também a perceber que é necessário um apoio mais substancial, que é preciso que a Câmara olhe para eles de outra forma, é necessário equacionar realmente parcerias muito importantes, apoios e debate em termos daquilo que é a sociedade empresarial de uma forma geral, e nós temos que encontrar os mecanismos e temos que encontrar os parceiros que querem levar São Pedro do Sul para a frente. E este levar São Pedro do Sul para a frente implica necessariamente uma visão e uma atenção muito particular a quem quer criar emprego, a quem quer criar riqueza, a quem quer de facto andar por si próprio, mas com a retaguarda protegida, não só pela Câmara Municipal, mas por programas e por entidades também oficiais. E por isso eu vou dar uma importância muito particular àquilo que é o empreendedorismo, àquilo que são as empresas instaladas. O eleito vai privilegiar uma área especial? Sim, a área do emprego, do empreendedorismo, da economia, seja ela microeconomia de base local, seja a economia média através de pequenas e médias empresas, seja a sua internacionalização, passando necessariamente pelas termas, mas eu estou convicto que nós temos que dar um ênfase muito grande para, de alguma forma, combater aquilo que é o êxito da população, particularmente os jovens qualificados, que ainda vivem e ainda estudam em São Pedro do Sul. E nessa perspectiva só há riqueza, só há distribuição da riqueza se nós produzirmos mais, se nós formos mais eficazes, se nós formos mais eficientes, se nós dermos oportunidades àqueles que querem realmente entrar no mundo do negócio, no mundo empresarial.
E por isso a minha especial atenção tem muito a ver com isso, porque é através da criação de emprego, é através da criação de riqueza que nós poderemos, efetivamente, atrair mais pessoas, atrair mais investimento, dotar os que cá existem e que de alguma forma se localizam em São Pedro do Sul para que esse emprego cresça, para que todos nós possamos ter novas oportunidades, e é nessa área que eu estou muito preocupado e que irei, com certeza, em articulação com aquilo que é o mundo empresarial e o mundo dos apoios, E que centros específicos? Eu acho que o nosso Conselho tem um potencial e uma diversidade muito grande relativamente às apetências para o mundo da economia e para o mundo empresarial. Nós, desde microempresas familiares no campo agroindustrial, no campo daquilo que são as produções de recursos e de frutícolas e hortícolas relacionados com a agricultura, passando pela avicultura, como sabe, é um setor determinante do nosso Concelho, passando por indústrias mais localizadas, sejam elas através das empresas de animação, empresas de alguma forma também com uma visão cultural e artística. Para quê? Para completarmos exatamente aquilo e complementarmos aquilo que é o nosso grande know-how em termos de Concelho de São Pedro do Sul e o nosso grande potencial, que são as terras. E por isso nós temos que perceber que é preciso encontrar aqui um enquadramento geral e uma visão estratégica global para o desenvolvimento do Concelho. Nós temos que apoiar as empresas que existem, temos boas empresas em várias áreas da economia, temos que possibilitar que outras se instalem cá, criando condições para isso, mas fundamentalmente nós temos que proteger os que cá estão e dar dimensão, eventualmente até requalificando o parque industrial e dando outro tipo de apoio às empresas existentes. É óbvio que as termas de São Pedro do Sul, elas por si só geram negócios, geram outras áreas de negócio. E eu não quero descansar enquanto eu não perceber que os produtores locais em São Pedro do Sul, seja na área da agricultura, biológica ou não biológica, controlada ou não controlada, certificada ou não certificada, seja no campo florestal e no campo ambiental, seja no campo artístico, etc., nós temos que pôr essa gente a vender em primeiro lugar para os que consomem São Pedro do Sul. E nós não podemos esquecer que qual é o papel da Câmara Municipal? A hotelaria em São Pedro do Sul e a restauração consomem, enfim, muitos produtos, muitos recursos endógenos. Se efetivamente houver essa ligação entre aquilo que eu considero que é os ciclos ou circuitos de curta duração, ou seja, o produtor, ao produzir os seus bens agrícolas e derivados, pode, numa primeira fase, vender no mercado local. E vender no mercado local não quer dizer que seja só no mercado que nós temos aí desenvolvido ao ar livre, com mais ou menor regularidade. O que interessa é que os grandes consumidores de produtos, nomeadamente a hotelaria, tenham a possibilidade de os adquirir aos nossos produtores, porque isto implicará necessariamente uma aposta forte e uma confiança acrescida por parte de quem quer produzir, mas não sabe se o circuito de comercialização está em devidas condições de absorver estes produtos. Então tem que haver aqui um compromisso muito forte. E esse compromisso tem que ser liderado pela Câmara Municipal, exatamente para estabelecer as pontes necessárias e, de alguma forma, apoiar quem efetivamente se sente desprotegido nessa ligação que é a parte da produção, a parte da comercialização e a parte do consumidor. E eu estou convicto que se nós conseguimos encontrar aqui uma plataforma de bom entendimento, que pode não ser total, nós não podemos também querer absorver praticamente tudo o que é a produção e também não podemos impedir que haja, enfim, aquisições de produtos noutros produtores ou noutras áreas comerciais, mas temos que privilegiar os que estão cá connosco. E hoje, cada vez mais, eu acho que nós temos que ter uma visão não só local, mas uma visão também de contexto mais geral, global. E para isso, a primeira lição que nós temos de tirar enquanto responsáveis políticos é que essa visão alargada, esta competição alargada no mercado que nós temos hoje, que é um mercado livre, é um mercado efetivamente de produtores e de consumidores, pode encaixar numa visão mais micro, que é protegermos a nós próprios enquanto impulsionadores da atividade local. E para isso a Câmara deve, a meu ver, ter pessoas à altura que entrem não na influência da negociação, nem na influência dos preços, mas de alguma forma consertem posições, que deem aquilo que é o substrato suficiente ao produtor e ao agente que vai exatamente adquirir essa produção, para que ambos se sintam confiantes e para quando um turista vem a São Pedro do Sul, saiba que no Hotel X, no restaurante Y, está a consumir produtos de preferência locais. E se for ainda possível serem certificados melhor. E eu estou convicto que esta marca, este selo que pode ser introduzido através da Câmara Municipal, em articulação com as entidades competentes, nomeadamente com o turismo, pode fazer aqui a diferenciação entre aquilo que tem sido até agora um desleixo, por assim dizer, ou seja, não haver uma relação bionívoca entre os dois atores principais, o consumidor e o produtor, com exatamente aquilo que é
de alguma forma, aqueles que são os aquisicionadores dos produtos, ou seja, quem faz as compras, quem faz no fundo o estudo de mercado para a sua hotelaria, para a sua restauração. E eu acho que a Câmara Municipal vai ter aqui um papel determinante. E essa a minha grande vontade é articular exatamente essas duas visões, que embora sejam diferentes, são, acho que, complementares. E é uma aposta em alguns produtos especiais, Dr. Adriano? Olha, como sabe, o nosso Conselho é um Conselho muito interessante em termos da produção agrícola. Nós temos, como sabe, em termos de caprinos, enfim, um efetivo muito grande. Em ovinos também temos alguns. E na parte daquilo que é as chamadas vacas aroquesas, temos o maior efetivo até da região de Lafões. Há alguns problemas aqui nestes efetivos, porque têm diminuído gradualmente, e nós temos que estabelecer aqui, eventualmente com os produtores, uma confiança também acrescida através de uma ligação muito forte entre aquilo que são as cooperativas que neste momento gerem este setor, aquilo que é a Direção-Geral da Agricultura e aquilo que são, de alguma forma, os consumidores finais com a certificação adicional. E para isso, nós precisamos de alguma forma, dar corpo e dar substância a este setor. Depois, no campo agrícola, nós temos aqui grandes empresas de produção agrícola. Eu vou referir, sem querer publicitar nenhuma especial, mas quer a Casa do Ego, quer o Sr. Vasco Pinto, quer outros produtores mais pequenos, quer na área biológica, quer na área da proteção e da certificação, temos produtores de grande valia, de grande excelência. Portanto, o que nos interessa a nós é que nestas áreas todas, depois por áreas mais pequenas, seja o mel, seja eventualmente a frutaria, seja, enfim, outras áreas, os milhetilos, que agora está muito em voga e outros, nós temos é que perceber que o nosso Conselho tem um potencial muito grande e que há, de alguma forma, também muitas pessoas a quererem investir nestas áreas. E por isso temos que lhe dar aquilo que é a informação adequada e adicional para isso. E eu estou convencido que com a criação daquilo que proponho no meu programa, que é o tal Gabinete de Apoio ao Agricultor, nós vamos ter as condições ideais para que as pessoas se sintam mais confortáveis, se sintam mais apoiadas quando querem apresentar uma candidatura, quando querem perceber qual é o efeito dessa candidatura em termos da comercialização dos seus produtos, qual é, no fundo, também, e aqui poderemos também entrar numa questão, enfim, já mais técnica, que é ter um estudo de viabilidade económica de cada empresa que se quer constituir, exatamente para eles terem esse conforto quando avançam para um mundo empresarial, por mais pequeno que seja, por mais micro que seja, é muito importante dar o primeiro passo. E esse gabinete irá possibilitar esses jovens ou estas pessoas... Com pessoal especializado em algumas áreas, não? Com pessoal especializado, sim, em algumas áreas, mas sempre em parceria com os organismos oficiais, particularmente com as cooperativas que nós temos aqui no Conselho, com a Direção-Geral da Agricultura e, é evidente, depois com os organismos que têm a ver com as candidaturas ao próximo quadro comunitário, sejam as associações de desenvolvimento, neste caso lá com a ADEIMAR, sejam outras no âmbito da CCDRC. Há pouco falava na questão industrial e referiu aí o Parque Industrial do Alto Barro. Que opinião tem em relação àquele parque, a situação em que ele está? Eu sei que há para ali alguns lotes que foram comprados e não foram utilizados. Qual é a sua posição em relação a isso? Olha, em relação ao Parque Industrial do Alto Barro, a minha opinião já dá muitos anos. Eu acho que foi um parque que foi constituído, que teve na altura, enfim, a sua importância em termos de desenvolvimento do Conselho, mas que daí para cá tem diminuído aquilo que seria a sua concentração de empresas e, no fundo, até a sua diversidade de empresas em termos de localização. Ele tem vários problemas. Em primeiro lugar, há um problema de acesso direto que é muito difícil de contornar, mas que eventualmente terá que ser pensado a sério. Depois tem um problema que muitos dos lotes efetivamente não foram usados para os fins que foram adquiridos pelos proprietários atuais, e depois tem mais recentemente um problema de necessidade de requalificação. E nós temos que olhar para aquele parque industrial como uma realidade que existe, tem um conjunto de empresas significativo ainda, e portanto temos que perceber localmente com os empresários que continuam a lutar exatamente com as suas empresas, qual é a melhor forma de o beneficiar, de o requalificar, de lhe dar a importância acrescida. E por isso eu acho que no meu mandato eu vou, de certeza absoluta, enfim, ter uma atenção muito especial, até porque eu acho que nós temos ali oportunidades de negócio ainda muito significativas. E há empresas que estão sedentas de melhorarem os seus equipamentos, as suas estruturas, o seu investimento. E por isso eles têm que estar muito habilitados relativamente àquilo que são as oportunidades para esse fim,
basta ver que o próximo quadro comunitário de apoio tem exatamente algumas verbas adicionais exatamente para o mundo empresarial, não só naquilo que é a produção, por assim dizer, mas a internacionalização dos produtos e dos equipamentos que são fabricados. E por isso eu acho que a minha candidatura tem que olhar para esse parque industrial, à semelhança de outras empresas que existem também no Conselho de muita valia, com esta orientação política que é criar riqueza, que é criar emprego, que é desenvolver o Conselho, que é dar oportunidades. E eu não podia deixar... E em relação aos votos que estão desocupados, vai tomar alguma medida especial? Irei com certeza. Eu acho que nós temos que reunir todos os proprietários daqueles lotes e nós temos que os confrontar diretamente com aquilo que é uma necessidade urgente para que o parque, de alguma forma, seja ainda mais desenvolvido e que dê oportunidade a outros. E, portanto, ninguém pode estar ali na posse de um lote e esse, embora seja legítimo, seja legal, e está continuamente a inviabilizar outros investimentos. Portanto, eu acho que as pessoas são suficientemente inteligentes e gostam suficientemente do seu conselho, da sua terra, para numa negociação séria e credível encontrarmos ali soluções adicionais, exatamente para a disponibilização destes lotes, para quem quer investir, para quem quer efetivamente criar riqueza. Não foi acautelado este retorno dos lotes na Vintoleda, não serem utilizados? Eu não sei dizer exatamente porquê. Houve vários vereadores que passaram com responsabilidade pelo Parque Industrial. Aliás, dois deles até fazem parte de duas candidaturas que neste momento, enfim, não estão exatamente nesta candidatura que eu proponho e, portanto, eles é que serão responsáveis em primeiro lugar por nunca terem equacionado essa hipótese, que eu acho que é uma hipótese óbvia e tem que ser uma hipótese urgente. Mas sobre esta questão eu gostava de dizer duas coisas ainda. No próximo domingo vamos ter uma festa no Manteiro do Rio de apoio à minha candidatura. E de facto eu vou aqui hoje anunciar que irei nessa festa, enfim, revelar uma situação muito importante que de alguma forma penso que vai pasmar muitos dos santorenses. Porque ultimamente eu tenho ouvido, enfim, alguns disparates sobre aquilo que é o desenvolvimento económico do Conselho e a sua sustentabilidade e por isso eu quero que fique bem claro quem é que efetivamente aposta e quer um Conselho mais equilibrado em termos de empresas, em termos daquilo que é a sustentabilidade económica com as várias áreas de atuação em termos empresariais, em termos turísticos, em termos sociais, etc. Mas é muito importante que as pessoas percebam o que é que está em causa no próximo dia 29 sobre a visão deste Conselho relativamente àquilo que é o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E por isso, no próximo domingo, eu irei fazer uma revelação importante de algumas situações que tenho ouvido por parte de algumas das candidaturas. Não vou fazer isso hoje aqui, irei fazê-lo exatamente publicamente, que é para não haver dúvidas sobre, enfim, a visão estratégica para este Conselho que cada uma das candidaturas apresenta. Mas em relação ao Parque Industrial, não equaciona nenhuma hipótese de criar um novo parque localizado no outro Conselho? Efetivamente, eu tenho ouvido, enfim, outras pessoas, outras candidaturas falarem muito na criação de outros parques industriais. Eu não sou rigorosamente nada contra a criação de parques industriais, nem contra a indústria, nem contra empresas, antes pelo contrário. Eu acho que é por aí que deve passar o nosso caminho. E nunca se entende que empresas são só empresas, enfim, de grande dimensão, empresas industriais com a indústria pesada, não. As empresas absorvem praticamente toda a atividade económica, independentemente do setor em que ela se enquadra. O que é importante é nós percebermos, e para isso, como sabe, os parques industriais, porque é um investimento pesado, tem que ter apoio do CREM, do próximo CREM. Se é que vai existir para parques industriais, que ainda não está isso perfeitamente definido. Mas a existir, eu acho que nenhuma candidatura hoje é aprovada, tal qual era no passado, se não houver um estudo de mercado, se não houver intenções seguras de investimento, se não houver perspectivas que, efetivamente, as empresas se querem localizar nesse território, nesse local específico. E é óbvio que nós no Conselho temos várias localizações possíveis para parques industriais. Agora, o que me interessa a mim saber, após uma prospecção de mercado em termos empresariais, com as associações industriais, que sejam elas distritais, sejam elas nacionais, nós temos que perceber se existe ou não, enfim, vontade, se existem indicadores de investidores no Conselho de São Pedro do Sul. Até muitas das vezes, nós recorrendo a potenciais investidores que têm ligação a São Pedro do Sul, sejam imigrantes, sejam pessoas que têm ligações, enfim, de interesses ou familiares, mas nós temos que perceber, temos que fazer essa análise, temos que fazer essa prospecção de mercado. Se efetivamente eu perceber, se eu perceber que efetivamente existe um número mínimo que está disponível para investir, e nós tudo faremos para isso,
em São Pedro do Sul, noutra área, essa área será candidatável, com certeza, ao próximo quadro comunitário de apoio para a criação do novo parque industrial. O que eu lhes irei propor depende, enfim, daquilo que são as regulamentações que irão acontecer nesse mesmo quadro comunitário. Agora, nós, Câmara Municipal, temos que dar as facilidades que outros concelhos aqui dão à volta. Nós não podemos ser inferiores, não podemos dar menos condições do que dá Tondela, do que dá Carregal do Sal, Nelas, Oliveira de Frades. Portanto, este estudo de mercado implicará isto tudo e, eventualmente, para conseguirmos um ou outro investidor, se calhar temos que ir mais além. Agora, resta-nos saber exatamente onde é que estão os investidores, como é que se querem comportar relativamente à área que querem investir, e quais são, depois, em termos concorrenciais, o que é que existe em termos de ofertas paralelas. Portanto, nós temos que estar atentos, nós temos que estar no terreno. E para estarmos no terreno, é óbvio que temos que fazer estes contactos aos mais diversos níveis para não embandeirarmos e não prometermos coisas que, eventualmente, não passam de uma panaceira. Doutor Adriano, ainda hoje o Conselho não tem suficientemente resolvidas algumas necessidades básicas, nomeadamente do que diz respeito ao saneamento, à distribuição de água, à rede viária. Que projetos e que soluções aqui a sua candidatura tem para estas áreas? O Conselho de São Pedro do Sul evoluiu, como muitos outros, muito nos últimos anos, como é evidente. Nós hoje, se recuarmos a 10, a 20 ou 30 anos, enfim, não tem nada a ver uma situação com a outra. Investiu-se muito em infraestruturas, nomeadamente rodoviárias, em equipamentos, etc. É evidente que nós podemos sempre, enfim, num patamar mais avançado, colocarmos em causa se os investimentos foram os melhores, os melhor orientados ou menor orientados. O que acontece é que a realidade de São Pedro do Sul é esta e não podemos fugir dela. Nós temos problemas de acessibilidade, nomeadamente à A25 e a Viseu, é uma realidade. Temos o problema das termas a Vozela, é outra realidade. Aí temos uma promessa do Governo concreta que essa situação será resolvida a curto prazo. Eu penso que já no próximo Orçamento Geral do Estado. E depois a ligação a Viseu tem que ser enquadrada no próximo quadro comunitário de apoio, em termos ainda de algumas verbas que existirão exatamente para as estruturas rodoviárias. Porque o próximo quadro parece-me que não aponta muito para as autostradas. Ainda vai apontar, mas não com aquela dimensão que era até aqui, como se percebe. O próximo quadro, como se sabe, quer apostar em eixos muito mais orientados para a economia, para a internacionalização, para a sustentabilidade do território. E, portanto, esta área das acessibilidades para nós vai ser também importante porque ela é necessária e, como tal, não podemos enfibrar a cara a isto. Depois é óbvio que aquilo que são as infraestruturas básicas, que ainda vão ter um peso importante no próximo quadro comunitário, através de um eixo que se chama exatamente sustentabilidade e eficiência de recursos, e aqui isto entra diretamente com a área ambiental, e para isso nós, no nosso Conselho, temos que debelar de vez, ou pelo menos tentar fechar aquilo que é a cobertura em baixa na água, que ainda temos alguns problemas de abastecimento de água, mas temos um problema muito maior que tem a ver exatamente com o saneamento. E de facto, o nosso Conselho, em termos de saneamento, está aquém daquilo que poderia ser desejável, embora eu perceba que houve aqui um problema a meio do percurso. Como sabem, nós tivemos uma empresa alemã que teve a fazer o estudo para a região de Lafões, a GKPM, que a determinada altura saiu deste circuito exatamente para apresentar o seu processo e o seu projeto para a água e o saneamento destes concelhos todos. Depois nós ficámos aqui no meio termo e não conseguimos, enfim, encontrar o tempo certo para candidaturas exatamente para o saneamento, que na nossa perspectiva tem que ser equacionado a uma dimensão mais média e micro do que numa grande dimensão como esta empresa defendia. Daí que nós temos que, enfim, colocar no Conselho dezenas, eventualmente, de hectares, pequenas hectares, entre 500 habitantes a 3.000 habitantes, que correspondem a necessidades de núcleos habitacionais que têm ainda grande falta de saneamento. É evidente que as tubagens, muitas delas já estão exatamente solucionadas, espero que não estejam degradadas, porque com o passar do tempo isto também pode acontecer, mas nós no próximo quadro temos que fechar esta rede de saneamento e também de água, se não for a 100%, é uma porcentagem muito elevada, porque é uma necessidade que eu encontro todos os dias no contacto com as pessoas, e por isso nós temos que não só requalificar a rede existente, como também fechá-la em termos de uma necessidade que é a qualidade de vida hoje em dia. Ninguém percebe no século XXI que esta necessidade não esteja já completamente sanada. E por isso o quadro comunitário de apoio, atendendo a que ainda existe no país situações débeis, vai realmente disponibilizar meios financeiros
para que as autarquias possam, uma vez por todas, fechar este sistema de saneamento e de água. E eu só gostava também de dizer que, mesmo na situação atual, onde existe já uma rede de saneamento, nomeadamente nos grandes núcleos urbanos, como seja São Pedro, Termas, etc., e noutras freguesias, mas concretamente aqui em São Pedro, há um problema grave que a gente sabe. A rede foi, enfim, equacionada, eventualmente não da melhor maneira, e hoje aquilo que nós pagamos em bombas, em eletricidade para abastecimento ou funcionamento das bombas é muito dinheiro. E por isso nós temos que encontrar, através das margens do Voga, quando forem requalificadas essas margens, exatamente colocar aí uma conduta com a gravidade necessária que existe, para debelar de alguma forma esta situação que é um meio-atar que existe, como sabe também, entre São Pedro e Vouzela, e que nos permita aliviar financeiramente estes gastos que são gastos cotidianos e que de alguma forma pesam no orçamento da Câmara. E para além dos gastos e das bombas, temos um problema que há muitos votos a irem para o Rio Voga, não é? Isso é outro problema, o Rio Voga e o... Como é que... Como sabe, este quadro comunitário, apontei-lhe este eixo que para mim vai ser o eixo determinante, e ainda bem que ele vai ser reforçado naquilo que são os PO regionais, vai ser reforçado com uma verba adicional de 10%, o que quer dizer que o Governo de alguma forma está atento que é necessário ainda investir naquilo que é a requalificação do território e naquilo que são recursos endógenos, por assim dizer. E por isso mesmo eu estou convicto que o Rio Voga vai passar por uma concertação de despoluição que tem a ver muito com a rede de saneamento e água. E eu não escondo que temos exatamente alguns lotes de céu aberto, um até mais conhecido aqui exatamente em São Pedro do Sul, embora agora esteja a ser minimizado com a requalificação aqui da cidade, particularmente a Rua Direita e também lá abaixo do Solar da Lapa, em que as águas já vão ser separadas, as águas pluviais dos esgotos, propriamente ditos, e por isso mesmo estou convicto que vai minimizar a situação, mas isto não a vai eliminar definitivo. E eu acho que essa situação deve merecer uma atenção especial do próximo Executivo. Semelhante nas termas também, não é? Sim, temos que revelar essas situações em definitivo e temos que encará-las de uma forma muito urgente. Por uma razão muito simples, nós somos um concelho muito turístico, um concelho não só termal, mas muito turístico. Portanto, é inconcebível... Nós somos mesmo um concelho turístico. É inconcebível... Com as pretensões a selo. Vamos lá ver, é inconcebível que um concelho, nem que seja com as pretensões a selo, tenha situações destas por muito tempo. E eu, o que lhe garanto é que, depois de tomar posse, isto vai merecer uma atenção imediata da Câmara Municipal, porque eu não consigo equacionar a hipótese deste concelho com as aptidões, mas também já um concelho turístico que tenha situações exatamente como está a falar. Sobre a situação de ser um concelho, ou um concelho turístico, ou um concelho com potencial turístico, eu vou lhe dizer o seguinte. O PENT, que é o Plano Estratégico de Turismo a nível nacional, previa, aqui há 5 anos atrás, que em 2015 Portugal era um concelho na sua totalidade turístico. Ou seja, nós éramos um concelho, por isso, um concelho não, um país, desculpa lá, é um país 100% turístico. E na altura em que este PENT foi apresentado, com os seus produtos turísticos por natureza, alguns que temos obrigações, até profissionais, para sabermos um bocadinho o que é que falamos, achámos que isto era inconcebível, porque todos nós podemos ter pretensões para ser um concelho turístico, todos os concelhos acham que sim, mas a realidade não é bem assim. E nós, São Pedro do Sul, não é preciso equacionarmos, pensarmos ou refletirmos muito, ou fazermos aqui, de alguma forma, um estudo comparativo. Nós somos um concelho turístico e somos um concelho com potencial turístico fabuloso, enorme. Ou seja, nós não temos só as termas, que de alguma forma nos diferenciam dos restantes concelhos a nível do país, mas nós temos as melhores terras do país, nós temos os melhores rios e as melhores ribeiras do país, nós temos as melhores aldeias em termos daquilo que ainda é paisagem protegida, paisagem humanizada, ainda muitas pessoas a viverem e a trabalharem a terra, temos uma floresta que com poucos concelhos têm, nós temos recursos endógenos que eu julgo que a nível nacional poucos concelhos terão este potencial. Dir-me-á, até porque é que não fomos mais além, ok? Não fomos mais além porque efetivamente... Com isto tudo, nós somos um concelho aquele que apresenta um maior índice de despovoamento na região de Lafões. Sim, isso é outro problema, mas este problema entronca naquilo que eu lhe disse. Este problema entronca exatamente em que nós não sabemos em determinada altura, eventualmente a culpa aqui poderá ser nossa, de todos nós, não encontrarmos as soluções mais interessantes para investimento. Porque sem empresas, porque sem emprego, meu caro Jean, nunca haverá aquilo que é a fixação das pessoas, a atração das pessoas. Nós temos que, enfim, ter uma política muito equilibrada relativamente àquilo que queremos para o concelho. Nós não queremos ser um concelho que, efetivamente,
volte as costas ao investidor. Nós não queremos, nem podemos ser um conselho que não tire proveito daquilo que são as verbas disponíveis no quadro comunitário, exatamente para a constituição e o melhoramento e funcionamento das empresas. Agora, nós temos é que pegar nos empresários existentes, temos que pegar naqueles que querem investir, exatamente dar-lhes as condições ideais, se possível melhores que outros conselhos, para que isso possa exatamente ser invertido. E eu acho que mesmo na área turística nós temos um potencial de crescimento em termos empresariais muito grande. Nós temos é que perceber qual é o nosso caminho. Nós temos é que dotar as termas dos meios e dos mecanismos necessários, capazes de atrair mais turistas, capazes de atrair mais termalistas, capazes de as internacionalizar, capaz de as dotar efetivamente um referencial turístico a nível nacional e a nível internacional. Nós temos que fazer parte da rede turística das cidades termais, nós temos que ter visibilidade no mercado internacional, no mercado externo, e nós temos que captar, enfim, muitos termalistas e turistas para São Pedro do Sul, não só pelas termas, mas exatamente por a quantidade de recursos que temos. E aqui no turismo nós também temos que perceber outra coisa. Hoje qualquer concelho, qualquer freguesia não se pode restringir àquilo que são as fronteiras administrativas. O turismo não tem nada a ver com áreas administrativas. Qualquer turista hoje, quando vem a São Pedro do Sul, ou vem a Arouca, vem a Viseu, está-se nas tintas em que concelho é que está. Está-se nas tintas aqui começa São Pedro e ali acaba Viseu. O que o turista quer é perceber, num território mínimo, o que é que ele pode fazer. E São Pedro do Sul tem que entrar em parcerias fortes e ativas com Viseu, com o Caramulo, com a Arouca, daí o atual plano aprovado no âmbito da Adrimbag para os 7 concelhos aqui da região da Adrimbag, em que nós, em termos daquilo que é parte do território de São Pedro do Sul, vai ter uma alavancagem bastante acrescida, porque temos estes levantamentos todos equacionados, temos os investimentos que devem ser feitos nos locais com potencial turístico, portanto nós temos de ter uma visão muito mais alargada do que é o turismo, do que é efetivamente os recursos e os produtos turísticos que temos, mas não nos cingimos por simplesmente àquilo que é o nosso umbigo, nós temos que ir mais longe. E eu estou convicto. Quando me fala em Arouca, aqui, o que é que me diz na ligação São Pedro-Arouca? Como é que nós podemos fazer realmente esta ligação se a estrada ainda é o que é? Arouca para nós é um conceito muito importante. Arouca, como sabe, tem evoluído muito. Aliás, a introdução no Geoparque, como é que... Sim, o Geoparque vai ser, como sabe, alargado em termos territoriais também em São Pedro do Sul. Há uma proposta já nossa, que está em cima da mesa. O Geoparque foi classificado recentemente e também agora, como dizia há bocado, a Carta de Turismo Sustentável também está aprovada a nível do Conselho da Europa e, como tal, São Pedro do Sul faz parte de grande parte do seu território. O que acontece é que Arouca é um concelho que realmente teve uma ênfase muito grande no turismo nos últimos 3, 4 anos, através exatamente do Geoparque. Eu creio que nós temos que nos relacionar mais fortemente com Arouca. A variante ao Candal é uma situação que está a andar, está a decorrer. Nós percebemos que é um passo importante para esta ligação, particularmente naquilo que é o fluxo de trânsito entre um concelho e outro, porque depois nós estando em Arouca, como sabe, temos a ligação direta ao Douro, estamos mais perto do Porto, saindo pela autoestrada A1, etc. E por isso interessa-nos muito privilegiar esta ligação à Arouca, até porque nós partilhamos, como sabe, a Freita e a Arada com a Arouca. E eu julgo que Arouca, Valdecambas, Sevedo Voga, Viseu, Tondela, nós temos que criar aqui um território alargado em que este território tem que ser vendido a nível internacional e também no mercado nacional para que o turista venha até nós. E a gente tem aqui algumas armas adicionais comparativamente com os outros concelhos. Porque nós é que temos o alojamento, nós é que temos os equipamentos, nós é que temos um produto turístico diferenciador. Portanto, nós não podemos ter medo de nos conjugarmos com os outros territórios ou com os outros concelhos, porque nós temos vantagens acrescidas. Temos aqui a saber explorar e se nós ganharmos, eles também ganham. Mas se eles ganharem, nós também ganhamos. E aqui nesta questão, que é uma visão alargada da dimensão política, que a Câmara tem que conceber, ou seja, é virar, como eu digo no meu programa, o Conselho para o exterior, não só para o exterior em termos daquilo que é NUT 3 Dom Lafões, não só para o exterior em termos do mercado nacional, mas para o exterior também no mercado internacional. Daí que eu também defenda uma articulação e de alguma forma uma ligação mais substancial com aquilo que é a diáspora santo-pedrense e a diáspora portuguesa, com os nossos imigrantes. Nós temos dezenas de milhares de imigrantes, não só naturais de São Pedro do Sul, mas dos concelhos à volta, que podem perfeitamente serem frequentadores, podem perfeitamente ser clientes das termas, podem ser clientes também do turismo que nós temos em São Pedro do Sul, exatamente como têm os outros concelhos. E depois, quem tem unhas toca a viola, como se diz, e nós temos aqui mais valias acrescidas que nos permitem... Como é que pretende fazer isso, essa ligação à diáspora? Que nos permitem exatamente tirar proveito delas.
Nós estabelecemos o atual Executivo nos últimos meses, enfim, já alguns pontos exatamente com a diáspora, não só através das associações que existem em alguns países, particularmente a França, o Luxemburgo, a Suíça, o Brasil, e os Estados Unidos inclusive, onde existem associações, exatamente de portugueses, bastante fortes, com muitos associados. Por sua vez, nós temos em outros países alguma ligação também via esses portugueses com autarcas oriundos desses mesmos países, particularmente em França, no Luxemburgo e até no Brasil. E por isso o que nos interessa a nós é que aquilo que nós iremos fazer é as minerações adequadas, exatamente tendo em conta o potencial dessas cidades ou desses municípios, depende da organização administrativa de cada país, e depois que benefício é que nós podemos trazer para São Pedro do Sul, não só em termos de investimento, mas naquilo que são as relações culturais, aquilo que são as relações, por assim dizer, da saudade, do mercado da saudade, que é um mercado importante em termos turísticos, para que todos nós possamos, enfim, estabelecer aqui pontos e que haja uma confiança acrescida e que haja, no fundo, uma comercialização daquilo que nós produzimos acrescida com esses países e com esses nossos conterrâneos que vivem noutras partes do mundo. E eu estou convicto que esses passos que demos, aliás, estão à espera exatamente que todas estas situações sejam institucionalizadas, porque os contactos já foram feitos com várias cidades em vários países, e é dessa forma que eu acho que vamos internacionalizar bastante através da diáspora portuguesa e santarense, exatamente os produtos que temos, desde o termalismo ao turismo aventura, ao turismo de natureza, àquilo que são os nossos recursos endógenos. Portanto, nós temos um conjunto de mais-valias que nos vão permitir exatamente tirar proveito das mesmas. Para fazermos esse turismo, agora em dias o turismo de aventura e outro, e especialmente da Serra, falta-nos muita coisa ainda em termos de equipamento. Falta-nos muito, efetivamente, é assim. O turismo é uma área económica, não sei se tem conhecimento disso, mas é das áreas económicas... Para quem dar uma olhada à Serra de São Macário... É das áreas económicas que, enfim, que mais proveito traz em termos de PIB para Portugal. Não se esqueça que 11% da economia portuguesa depende exatamente do turismo. E em termos de empregabilidade, nós estamos a falar de 13%. E se formos ali aqui ver em São Pedro do Sul, se calhar representa ainda mais do que 13% o emprego em São Pedro do Sul, na área do turismo. E, portanto, só que nós aqui em São Pedro do Sul, como eu disse, nós temos um potencial enorme. Enorme. Eu só lhe vou dizer duas ou três coisas sobre isto. Que é concentrado na Serra, mas... Não é isso. O problema não está aí. Nós temos é que cozer as várias situações que temos no concelho. Quando eu digo cozer as várias situações, nós temos que perceber onde é que nós temos o potencial turístico no concelho, não esquecendo a ligação aos outros concelhos. Estou a falar de nós, mas eu nunca ponho barreiras relativamente ao concelho de São Pedro do Sul. Nós temos que perceber que temos aldeias aqui em São Pedro do Sul que são aldeias ao mais alto nível em termos daquilo que é a atração turística. Toda a gente conhece as aldeias de Xisto, as aldeias históricas, as aldeias de montanha, que agora estão também na moda, nomeadamente ali no concelho de Gouveia e Ceia, e nós temos aqui um conjunto de aldeias que poderemos designar ou não, existe essa ideia também, aldeias de Magaio, com condições e com potencial melhor do que essas, porque estão humanizadas e porque têm edifícios em muito bom estado. Portanto, nós temos essas aldeias, que não são muitas, mas existem. Nós temos um património natural único. Não há nenhum concelho à nossa volta que tenha o património natural que nós temos. Basta ver o Rio Paiva, o Rio Voga, o Rio Teixeira, ou seja, não só para os desportos de aventura, o canyoning, as descidas controladas, depois o arborismo, essas coisas todas que são feitas em montanha e em rio, e portanto, mesmo a canoagem, aqui no Voga, etc., e já posso falar também do Voga em termos de aproveitamento que se insere no mesmo plano, e depois nós temos, efetivamente, algum turismo em espaço rural, também interessante, eventualmente a requerer uma atenção especial. E temos ainda a restauração daquilo que há de melhor, em termos daquilo que são os nossos produtos genuínos e autênticos aqui do concelho. O que é que acontece? Quando alguém nos visita em São Pedro do Sul, chega ao posto de turismo e, efetivamente, é-lhe dada aquilo que é uma informação vaga sobre o potencial e sobre a forma como eu posso passar um dia, 2 dias no concelho de São Pedro do Sul. E desde logo nós temos que aperfeiçoar a nossa sinalética, nós temos que requalificar o território. Às vezes as pessoas pensam que existe o posto de turismo. Pois, existe, agora está bem sinalizado e, como lhe disse, eu não quero aqui, enfim, fazer nenhuma crítica adicional, mas ontem o Chessa que perguntou a uma outra candidatura o que é que era o turismo e alguém respondeu que o turismo eram 2 postos avançados que se queriam colocar em 2 aldeias aqui.
O turismo não tem nada a ver com isso. Isso é informação turística e esta informação turística não se pode remeter ou condicionar à informação propriamente dita. Hoje o posto de turismo, para quem não sabe, fica a saber, é mais do que a informação turística. O posto de turismo hoje tem que ser um espaço ativo, um espaço vivo, onde tenha eventualmente, seja gerador de negócio, ou seja, os nossos produtos locais, que eu falava há bocado, o mel, as compotas, o artesanato, pode estar a ser aí comercializado, tal qual podemos ter aí também workshops calendarizados, podemos ter aí, no fundo, animadores turísticos que permitam aos turistas fazer estas visitas guiadas por aqui ou por lá, conforme a programa. É a realidade do posto de turismo das termas e vai ser a realidade de outros postos de turismo. Mas o turismo não é só isto, o turismo é muito mais do que isso. E como tal, nós temos que perceber que o turista, quando chega aqui, ele tem que ter acesso àquilo que é o potencial e aquilo que são as experiências que nós podemos possibilitar ao turista. Desde logo, nós temos que ter uma sinalética muito forte e muito bem orientada e direcionada. Nós temos que ter o nosso território muito higienicamente e de salubridade muito eficaz. Ou seja, nós não podemos continuar a ter o lixo disperso por todo lado. E aqui, meu caro, eu acho que nós temos que dar um passo muito importante. Não é possível nós termos as condições turísticas ideais e depois encontrarmos lixo nas ruas, nas estradas, ao lado dos caixotes do lixo, ao lado dos ecopontos, mas isto garante uma coisa, isto vai ser do lado. Vai ser do lado porque isto vai ser uma prioridade, porque eu não posso, de maneira nenhuma, como se diz numa gíria portuguesa, a bota tem que bater com a perdigota. E como tal, se nós queremos ser turisticamente interessantes, se nós queremos ter essa prioridade, nós temos que, a nível da requalificação daquilo que é a sinalética, daquilo que é a higiene propriamente dita pública e a requalificação destes espaços públicos, nós temos que ter essa ênfase, temos que ter essa prioridade. E os investimentos não são muitos, mas nesta área têm que ser. Quem não está a ouvir, algumas pessoas que não estão a ouvir, me dirão assim, então, mas o Dr. Adriano está há tantos anos na Câmara, e só agora é que dou conta que há lixo nas ruas e estas situações assim, que não são muito próprias um posto desenvolvido. Não, eu não dei só agora conta, já dou conta disso há muito tempo. Sabe que eu tenho uma conduta que muitas pessoas podem, enfim, achar esquisita, mas eu critico-me internamente, quer me critico a mim, quer os meus colegas, quer as atitudes da Câmara, e não estou a pôr em causa aqui nada das opções que tomámos em devido tempo. O que eu acho é que as coisas têm que ter prioridade. E muitas vezes nós, para darmos prioridade a um setor, a um segmento, enfim, deixamos outro lado. E aquilo que eu acho, na minha visão global, a médio prazo para o Conselho de São Pedro do Sul, a questão da empregabilidade associada às empresas transversais à área económica. Aquilo que é a prioridade máxima também em termos da floresta, agricultura e turística, tem que deixar de estar só no papel. Ou seja, eu quero um conselho que seja um conselho equilibrado, mas quando é um conselho que aposta no turismo, tem que apostar a sério. Não pode apostar no fazer de conta. Somos ali assim nas termas, mas acolá já não somos. Não, temos que ser um conselho na totalidade. E isso implica uma atenção e um comprometimento muito grande, que eu acho que vai passar muito do nosso trabalho por aí, com as populações, com as juntas de freguesia, com os atores locais, esta gente toda, estas entidades todas, que eu sei que têm boa vontade, que até têm espírito de sacrifício e até de visão, têm que ser de alguma forma levadas a uma partilha de soluções e de compromissos para que esse território, para que a soleira da Porta esteja tão bem feita conforme está aquilo que nós, de alguma forma, cuidamos, enfim, noutras zonas mais turísticas, por assim dizer. Nós temos que ter uma montra permanente para o exterior do Conselho de São Pedro do Sul. E essa montra tem que ser partilhada por todos os habitantes de São Pedro do Sul, pelos seus agentes económicos, sociais, autárquicas, etc. E isto só se faz com um trabalho de proximidade muito grande. A Câmara tem que criar equipas de proximidade nas aldeias, nas freguesias, nas instituições, capaz de sensibilizar, capaz de comprometer todo este potencial para que efetivamente o nosso Conselho seja um Conselho turístico, mas não através de diretivas da Câmara só. A Câmara apenas vai servir de criar as condições, nomeadamente aquelas mais substanciais, que têm a ver com a requalificação, com os grandes investimentos ou médios investimentos, mas no dia-a-dia, aquilo que é o tratamento cotidiano tem que haver um compromisso entre nós todos. E se for assim nós vamos ganhar, mas vamos ganhar o respeito, vamos ganhar a atratividade turística e vamos ganhar negócio. E eu acho que qualquer unidade de turismo rural, qualquer unidade de restauração, qualquer empresa de animação que tenha a sua localização na Serra, seja em Valadares, em Manhoso, em Sul, vai ter o mesmo potencial, vai ter as mesmas condições, vai ter eventualmente a mesma procura que outras que se localizem aqui na cidade ou nas terras. Agora, nós temos é que perceber como é que isto se faz, temos é que divulgar exatamente essas unidades e essas pequenas empresas no mercado. E o mercado, como sabem,
é uma coisa que hoje se faz não só em termos de offline, mas muito em termos de online. E por isso nós vamos ter que chegar via online a todo lado. E essa é a nossa preocupação e vai ser essa a nossa aposta. Muito bem, nós estamos a chegar aqui à altura de fazermos um curto intervalo, mas já que me tocou aí no assunto do lixo, eu questionava sobre o sistema de recolha de lixo aqui em São Pedro do Sul. Vai manter, se for eleito, esse sistema com uma empresa externa ao município ou vai adotar outra solução? Olha, o que eu lhe vou dizer é que a recolha de lixo tem que ser mais eficaz. Não pode acontecer o que está a acontecer neste momento e a culpa, como sabe, não é propriamente a Câmara. A empresa tem um contrato connosco, mas eu acho que a empresa tem que assumir mais as suas responsabilidades. A empresa não pode, de forma nenhuma, deixar em determinadas alturas do ano, particularmente no verão, enfim, que as coisas extravasem aquilo que são os locais próprios de ter o lixo e de colocar o lixo. E por isso mesmo, eu não tenho ideia ainda final sobre se vou continuar o contrato com a empresa ou se eventualmente absorveria, por assim dizer, através do meio da Câmara, a recolha do lixo. Não tenho ideia final porque não sei exatamente quais são as propostas que a empresa poderá eventualmente equacionar para nós no próximo futuro. Acho que nós temos que exigir mais da empresa, temos que de alguma forma entrar no mercado. O Planalto Beirão realmente nós somos associados a ele, temos que passar por aí, mas não nos podemos remeter àquilo que eles nos dizem ou àquilo que eles nos, de alguma forma, tentam passar. E por isso, uma das coisas que eu considero óbvia é que o lixo não pode continuar conforme está, tem que melhorar. Eu não estou a dizer que está péssimo, não está bem. Nós temos que melhorar substancialmente a recolha e, quando eu falo em lixo, nunca falo só na recolha do lixo através dos ecopontos ou dos caixotes habituais. Nós temos que falar em lixo de uma forma mais global. O Conselho não pode limitar-se a ter isto muito direitinho e ter ao lado as coisas conforme muitas vezes estão. Nós temos que ter alguns edifícios, inclusive, edifícios fechados, não pode acontecer. Isso aí, caro Chá, vai-me ser, alguns camarários, sejam camarários, sejam do Estado, sejam de quem for. Isso não pode continuar assim. E o que lhe digo é que esse compromisso vai ser estabelecido, essa responsabilização e as equipas da Câmara que vai colocar no terreno para aliviar isso, eu acho que vão ter resultados positivos e estou convicto que não vão demorar muitos anos a que isso seja perceptível. Fazemos aqui então um curto intervalo nessa entrevista com o Dr. Adriano. Senhores ouvintes, retomamos aqui a entrevista com o Dr. Adriano Azevedo, candidato à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul pelo Partido Social Democrata. Dr. Adriano, nós estávamos a falar, antes do intervalo, falámos no lixo, mas fundamentalmente estamos a falar nas questões do turismo e do termalismo. E em relação ao termalismo, o Dr. Adriano tinha falado na internacionalização das termas. Tem alguns mercados já definidos para fazer esta internacionalização e em que modos é que pretende fazê-la? Olha, as termas de São Pedro do Sul, à semelhança daquilo que são as termas portuguesas, vivem fundamentalmente no mercado nacional. O mercado nacional absorve mais de 90% daquilo que é o termalismo nacional. É evidente que quando falamos em termalismo, hoje temos que fazer a diferenciação e a distinção entre aquilo que é o termalismo terapêutico clássico daquilo que é o produto de saúde e bem-estar propriamente dito, muitas vezes designado por spa. Efetivamente, houve termas que nos últimos anos, enfim, orientaram a sua área de atividade mais para a saúde e bem-estar do que propriamente para o termalismo clássico e terapêutico. No caso de São Pedro do Sul, nós, enfim, sempre demos a importância que eu acho correta àquilo que é o termalismo clássico, porque é efetivamente aquele que representa mais valor acrescentado, não só para a termalistura, que é quem gera os balneários, mas também para o negócio associado às termas, seja a hotelaria, seja a restauração, seja outras atividades afins. E nós não vamos, em termos de orientação estratégica, fugir muito disso. Agora temos é que compatibilizar isto com aquilo que é a tendência do mercado. E a tendência do mercado hoje começa a orientar-se muito para o produto de saúde e bem-estar. E a nível internacional, esta tendência é muito mais acentuada, é muito mais forte, por assim dizer. E no panorama internacional, penso que também é de conhecimento público, o principal país que faz termas é exatamente são os alemães, que cerca de 10 a 11% fazem termas. A Alemanha tem, enfim, um conjunto de sistemas muito diversificado em várias zonas do país, e os alemães naturalmente fazem termas com
a prerrogativa de saúde e bem-estar. Ou seja, eles usam muito as suas estações termais enquanto espaços lúdicos de lazer, de convívio, de animação. Não tanto na área... Da utilização da água quente. Exatamente. Qual é o problema? E depois a seguir à Alemanha, como sabe, o segundo país que tem mais utilização, que fazem mais utilização de termas, são os franceses, com cerca de 4 a 5%. Depois temos também os húngaros, que também têm uma utilização muito lúdica, como sabe, devido à circunstância onde eles se encontram, enquanto localização geográfica. E o que acontece é que nós, termas de São Pedro Sul, à semelhança, enfim, de outras termas, até porque nós temos vários programas de internacionalização, só que quem não sabe, as termas de São Pedro Sul neste momento estão em parceria com aquilo que é a AEP e várias unidades de saúde e também várias unidades de alojamento num programa, num cluster, exatamente para quê? Para corresponder àquilo que é a diretiva comunitária, que se chama Diretiva Transfronteiriça, que vai permitir o chamado turismo médico. O que é o turismo médico? É nós, a partir deste ano, de outubro deste ano 2003, qualquer cidadão europeu pode beneficiar daquilo que são os sistemas de saúde, daquilo que são as aplicações médicas em todo o espaço europeu. E quando se fala em aplicações médicas, fala-se desde a cirurgia até ao tratamento termal. E portanto, nós, termas de São Pedro Sul, somos as únicas termas que estamos enquadradas neste cluster. O que é que nos está a permitir? Está-nos a permitir que neste momento, através desta organização que tem sede no Porto, nós estamos a tomar contacto com aquilo que é o mercado internacional. Portanto, quando nós vendemos, ou quando esta organização vende o produto de saúde, de turismo de saúde lá fora, portanto, está a vender também as termas de São Pedro Sul, porque elas estão lá como uma resposta exatamente ao turismo terapêutico, nas vias respiratórias. Mas se tem lá uma oferta nos seus países, como é que conseguimos atrair? E nas musculoesqueléticas. E depois também estamos num programa que se chama o Prover, através das termas de Portugal, da ATP, que também temos já no mercado internacional, através da sua, de alguma forma, divulgação e promoção internacional. É óbvio que a internacionalização é difícil, não é doce, como se diz, é uma situação muito difícil porque não há tradição e porque, de alguma forma também, como sabe, os grandes frequentadores do termalismo, seja de saúde, seja terapêutico, ainda é uma classe, enfim, já com uma faixa etária bastante elevada. Portanto, não têm essa elasticidade propriamente de fazerem termalismo de saúde e bem-estar ou terapêutico durante todo o ano, de uma forma muito flexível, não. É muito compartimentada no espaço e no tempo. E o que é que acontece? Nós temos que conquistar os mercados que de alguma forma nos garantem a emissão de termalistas. E o mercado alemão é um mercado que, depois de estudado, é aquele que melhor resposta nos dá. E porquê? Em primeiro lugar, porque nós temos um clima excelente. E como nós temos um clima excelente, os alemães, para quem não sabe, fica a saber, fazem férias durante o ano todo. E não fazem férias enquanto país, fazem férias enquanto organização regional. Ou seja, imagine uma região da Alemanha tem férias, mesmo escolares, num determinado período do ano que a outra não tem. Eles são muito autónomos neste tipo de organização. E isso permite-nos o quê? Captar termalistas alemães em várias épocas do ano, particularmente na época baixa e na época média. E por isso nós temos que orientar a nossa promoção para o mercado alemão com esta perspectiva. Temos um bom clima, quando o clima deles não é tão bom na época baixa, a partir de outubro até fevereiro, março, por assim dizer. E então nós temos que criar aqui um mix de produto. O que é que eu quero dizer com isto? E é isto que está a ser feito. O mix de produto é nós associarmos aquilo que os alemães mais gostam e mais apreciam, que é a parte cultural, é a parte ambiental, é a parte gastronómica, tudo muito certinho em termos daquilo que são as iguarias e aquilo que são, de alguma forma, os bens ligados à restauração, portanto, os ingredientes. E, portanto, temos que depois associar isto à parte forte que nós temos em Portugal, que é a cultura. Essa oferta, a parte cultural, a parte patrimonial, etc. E associar isto à parte depois mais turística, que tem a ver exatamente com o termalismo de saúde e bem-estar. E nesta parte aqui, nós temos que perceber outra coisa. Nós dificilmente teremos alemães aqui ou franceses durante 15 dias. Existe no mercado, através de uma concertação com os médicos, as chamadas mini-curas termais, que são curas de 6 a 7 dias. Quando muito podem ir aos 12 dias, que já era muito importante. Portanto, nós temos que apresentar programas orientados para estes países, para estes povos, exatamente indo ao encontro das necessidades deles. E se nós criarmos um produto, conforme está a ser feito, que é um mix de uma coisa, de uma situação mais cultural, mais dinâmica, mais participativa, mais de experiências, com a parte da cura ou da mini-cura, nós conseguimos público. E não é por acaso que nós temos já garantidos alguns grupos para o próximo ano, através de uma empresa exata que está neste momento a comercializar as termas de São Pedro Sul no mercado alemão. E eu estou convicto com a nova proposta que vai acontecer nos próximos meses, nesse mercado, tal qual como o Luxemburgo
tem muitos portugueses em França, nós vamos conseguir que não só os alemães, ou os franceses, ou os luxemburgueses, mas também os imigrantes portugueses venham paulatinamente a ter uma cota de mercado em termos substanciais nas termas de São Pedro do Sul. Por uma razão muito simples, no mercado nacional não há outra estação termal que tenha a capacidade hoteleira que nós temos. E quando nós queremos grupos internacionais, não vem um cidadão anónimo, não vem um casal, não vem duas ou três, não, vem através das organizações que são agências de viagens, ou então são os chamados players do setor, que nos vêm trazer grupos. Grupos que têm muitas vezes 20, 50, 100, 200 pessoas. E a única estância termal que tem capacidade de resposta em termos de alojamento, em termos de infraestrutura, é São Pedro do Sul. Qual é o nosso problema? Mas é isso, nós oferecer alojamento e é água quente e mais. Estamos a oferecer, exato, por isso é que eu digo, quando falamos de turismo, temos que falar de turismo na totalidade. Por isso é que nós temos de ter o nosso espaço requalificado, temos de ter a limpeza das ruas devidamente tratada, temos de ter aquilo que é a gastronomia devidamente cuidada e certificada, mas temos de ter mais que isso. Temos de ter uma oferta cultural. Exatamente, e a oferta cultural nós lá vamos criar a tal rede de resposta cultural intervencionada por as associações, pelos agentes locais, com produção artística e eventos, isto vai ser equacionado dessa forma. Mas mais importante que isso, quando vem um grupo de alunos fazer termas ou fazer turismo em São Pedro do Sul, nós temos que perceber que temos que ter formação adequada ou adicional aos nossos funcionários, aos nossos técnicos, porque os alemães falam em geral alemão, nomeadamente é que esse tema faixa etária é muito alta, portanto, quanto muito falam alguns inglês, mas não falam todos, os mais jovens já falam praticamente todos, mas esta faixa não. Portanto, felizmente nós nas termas temos alguns técnicos que falam alemão, mas os médicos não falam. Portanto, nós temos que dar formação, não só a técnicos adicionais, não só eventualmente ao corpo clínico, como também na área da hotelaria e da restauração. Nós temos nos próximos tempos de encontrar através dos quadros que existem do PO-PH e no próximo quadro comunitário do potencial humano, como é evidente, áreas de formação para exatamente receber e para internacionalizar as termas. E depois não tem a ver só com isso, tem a ver com comportamentos que às vezes para nós podem ser até estranhos, mas que fazem parte daquilo que é a cultura germânica ou francesa, conforme os casos. Portanto, nós temos que adaptar muitas das vezes as instalações hoteleiras a receber esses grupos, que esses grupos, quando permanecem uma noite, a exigência é uma, mas quando permanecem 8 ou 10 noites, a exigência é outra. E essa cultura, no fundo, esse estudo de mercado, está a ser feito neste momento por o tal cluster que eu lhe falei, das termas de São Pedro do Sul estão incluídas. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma situação global, estrategicamente eficaz, para que os homens que venham pela primeira vez e virão no próximo ano, sejam os primeiros agentes de promoção das termas de São Pedro do Sul, dos produtos que nós temos em termos de produtos turísticos. E eu estou convicto que isso vai acontecer e que vamos, através da internacionalização, fazer crescer exatamente não só aquilo que é a parte económica da empresa e a parte económica das outras empresas, que são associadas, como sabe, àquilo que é a dimensão geral do termalista que nos visita, e por isso nós temos que perceber que isto é mais complexo, mas eu acho que com a visão estratégica, com os mecanismos adequados e com os parceiros também mais orientados para este setor, nós vamos chegar lá. E vai continuar nas termas com a gestão entregue a uma empresa municipal à Termalistura. Sim, isso aí não tenho dúvidas sobre isso. Não há alterações? A Termalistura é uma empresa que foi criada muito bem para gerir as termas, agora a Termalistura tem que sofrer alterações, como deve perceber. Neste momento a situação também é transitória, porque o próximo Executivo... Em termos de administração vai... O próximo Executivo tem que eleger a Assembleia Geral, que é constituída por 3 elementos. Ontem, por acaso, quem esteve aqui na entrevista não sabia muito bem isso, mas tem um esclarecimento até público, porque os estatutos implicam que nós tenhamos 3 elementos na chamada Assembleia Geral, que é, como se sabe, formada maioritariamente 100% pela Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal tem que eleger 3 dos seus membros para constituir a Assembleia Geral da Termalistura. Essa Assembleia Geral depois designará, com certeza, um administrador executivo e o próprio órgão de administração da Termalistura, que é constituído também por 3 pessoas. Essas 3 pessoas, enfim, podem estar, por simplesmente, no Conselho de Administração. Uma delas pode ser o administrador executivo, como pode ser uma pessoa exterior ao próprio órgão de administração. É uma questão que eu também já tenho pensada e só lhe posso dizer o seguinte: eu terei um administrador executivo a tempo permanente nas termas, porque as termas não se coadunam, nomeadamente a Termalistura, em as pessoas chegarem lá às 11 ao meio-dia, às 2 ou 3 da tarde, não.
As termas querem um administrador executivo desde as 8, desde que entram os funcionários até que sai o último funcionário. E para isto tem que ser uma pessoa que tenha não só conhecimentos de gestão, conhecimentos na área do turismo e termalismo, mas tenha fundamentalmente uma situação que eu aqui poderia conotar como relações públicas e gestor em simultâneo. Ou seja, nós temos que criar aqui uma função mista, por assim dizer, em que a pessoa que assuma a liderança das termas seja qualificada, mas crie um bom relacionamento entre o pessoal, que os motive, que lhes dê o valor que eles merecem, porque nós temos excelentes funcionários nas termas, tal e qual como na Câmara Municipal. Agora, todo esse know-how que eles têm, todo esse skill que eles têm, tem que ser, enfim, orientado para aquilo que há de melhor e que é, no fundo, corresponder às necessidades que os termalistas hoje sentem no dia-a-dia. Dr. Adriano, um dos candidatos que passou aqui pela Rádio Lafões falava na hipótese de reduzir a renda do balneário, a renda que é paga à Câmara Municipal. Tem alguma coisa a dizer sobre este aspecto? Acha que realmente a renda é excessiva? Olha, a renda do balneário acho que foi aprovada pela Câmara, pronto, a Câmara até podia propor zero, até podia propor um valor, mas foi aquela que foi aprovada. A minha opinião, enfim, é já conhecida até pelos meus colegas, eu acho que a renda a pagar à Câmara deve ter a ver com o mercado. Ou seja, devemos encontrar, através de entidades competentes, como sabe, existem avaliadores reconhecidos para isto, que devem dizer assim: o balneário Arreio da Nomélia, que é propriedade da Câmara Municipal, a renda adequada é X em termos do mercado neste setor. E é o que a Câmara deve perceber, é aquilo que resulta do mercado. Se é mais ou menos do que aquilo que neste momento a Câmara paga à Câmara, não sei, acho que é menos, acho que é substancialmente menos, pelos resultados que a gente neste momento tem. E por isso mesmo, não passa pela cabeça que não seja de outra forma. No seu programa tem também proposta a criação da Associação de Turismo das Termas de São Pedro do Sul. Sim. Pode-me adiantar alguma coisa sobre esta associação? Eu quando falo do turismo, já falei muitas vezes de turismo aqui, as coisas têm que ser realmente globais e estrategicamente bem equacionadas e enquadradas. Se não for assim, nada resulta. Nós temos que perceber que aquilo que são os agentes económicos do setor do turismo e afins têm que encontrar, através de uma organização privada, enfim, todos os mecanismos para eles dialogarem, para eles de alguma forma estabelecerem compromissos entre eles, para projetar e divulgar e promover o produto que nós temos, que é termas e o turismo e o conselho. E por isso a Associação de Hoteleiros tem um papel muito limitado neste setor. Eu falei já com a Associação de Hoteleiros diversas vezes e até porque neste momento encontras, como sabem também, a desenvolver-se um estudo estratégico através da Universidade de Aveiro, numa parceria exatamente com a Termal Histórico e com a ADLAB, através de um financiamento conseguido. E a conclusão perdão, que nós já chegámos há uns meses a esta parte foi que a Associação de Hoteleiros devia evoluir para uma associação de turismo das termas de São Pedro do Sul. E não pode ser uma associação limitada aos espaços de termas de São Pedro do Sul, tem que ser uma associação muito mais abrangente, alargada ao Conselho de São Pedro do Sul e, se possível, alargada aos outros concelhos que são limites de São Pedro do Sul. Do Conselho de São Pedro do Sul. A designação é bem diferente. Pode-se chamar perfeitamente a Associação de Turismo das Termas de São Pedro do Sul e nos seus estatutos ela incorporar, enfim, todas as outras forças e agentes locais ou regionais. E é esse o objetivo, é que o debate e aquilo que são os objetivos desta associação sejam muito mais alargados do que propriamente aquilo que neste momento a Associação de Hoteleiros tem. Porquê? Porque a Associação do Turismo das Termas de São Pedro do Sul, ou com outro nome qualquer, tem que ser um parceiro muito ativo e dinâmico na promoção, na divulgação, na encontrar soluções, exatamente para o mercado nacional e para o mercado internacional. Porque as termas têm que também ter uma outra visão. Já agora eu aproveito para esclarecer. As termas têm exatamente o produto turístico, que é o produto de turismo de saúde e bem-estar, e o terapêutico, por assim dizer. Depois tem a fisioterapia, que é complementar, ainda temos a geotermia e neste momento a dermocosmética. São áreas de negócio de alguma forma complementares e que podem, enfim, criar uma mais-valia e até criar emprego e até criar, em termos daquilo que são o potencial económico, enfim, valias interessantes para a empresa. Mas as termas não podem ser só isso. Eu tenho para mim que nós temos que perceber com essa associação que as termas, para além desta componente, que é a componente base, que é o motor do desenvolvimento do Conselho, mas tem que ser mais do que isso. Nós temos de ter ali, e aproveitando também o Rio Volga, as suas margens, aquela área dos Gerós, e as coisas já estão pensadas a esse nível, que é na requalificação das margens, que há projeto e que eventualmente vai ser aprovado no próximo quadro comunitário de apoio. A ciclovia é outra situação óbvia, tem projeto, já esteve aprovado, depois houve aqui um pequeno impasse e não se concretizou.
mas tem que ser mais do que isso. Mas esta ciclovia é aquela que vem de Viseu a Severa? É a que liga de Severo de Bulgária a Viseu, são 70 e tal quilómetros. Todas as câmaras têm no seu território o projeto elaborado, portanto é só uma questão agora de enquadramento no próximo quadro de comunidade de apoio e vai avançar com certeza, sem dúvida nenhuma. E as termas aqui vão ter uma mais-valia também muito grande, é que depois nós ligamos exatamente Santa Comba, Viseu, São Pedro do Sul até Severo de Bulgária. Onde é que existe o maior espaço em termos de criação de mais-valia nesta rota toda, que são 120 km, 70 mais 50, é exatamente São Pedro do Sul. Eu estou convicto que há muitos concelhos, quer a jusante, quer a montante das termas de São Pedro do Sul, que estão preocupados com isto. E porquê? Porque nós é que temos a hotelaria, nós é que temos equipamentos, nós é que temos as termas, e é óbvio que quem percorrer exatamente esta ciclovia vai ter tendência de parar obrigatoriamente em São Pedro do Sul. Temos é que ter lá os equipamentos e os meios necessários para atrair essas pessoas, para reter algum tempo e para lhes dar resposta àquilo que eles querem usufruir das termas, do rio e tudo isso. Mas eu estava a dizer que nós temos que ir mais longe. Nós temos que criar nas termas de São Pedro do Sul uma situação intermédia de negócio. Tem a ver com o parque aquático, de lazer, um parque que existe também em muitos locais da Europa hoje. Porque o grande problema dos parques aquáticos é a sua manutenção. Porquê? Porque são parques aquáticos fechados, que têm uma capacidade de resposta mais na época baixa, mas que em termos de consumo de energia é muito alta. E nós, com aquilo que é a geotermia transportada para o aquecimento desse parque aquático e das águas, porque um parque aquático, como sabe, pode disponibilizar montes de experiências em água, mas nós temos essa vantagem, é que essa água e o próprio ambiente vai ser aquecido através da geotermia e vamos poupar aí muitos milhares de euros, centenas de milhares de euros. Portanto, se nós conseguirmos que essa estrutura seja apoiada, seja financiada, através de uma parceria pública ou privada, uma questão que temos que analisar, vai ser um outro patamar de desenvolvimento das termas, exatamente para a época sazonal. Está localizado nas termas mesmo? Não tem... Eu tenho duas áreas, aliás, eu tenho um projeto já muito desenvolvido que pedi a uma equipa de Coimbra, que se situa mesmo no Gerós. O Gerós tem um potencial interessante para isto, está desaproveitado, quer naquela situação do Prover, em que nas margens de Voga, que nós temos um projeto aprovado, já previa aí uma situação, no fundo, um nicho de desenvolvimento de proveito de água termal interessante, mas agora nós temos que ir mais longe. E esse centro aquático tem que dar resposta exatamente àquilo que é a época baixa sazonal das termas de São Pedro do Sul. Mas não só para isso, nós temos que perceber que as termas de São Pedro do Sul têm o potencial de atraírem no dia-a-dia, particularmente de fim de semana, aquilo que são as elites ou as pessoas que têm alguma capacidade financeira e económica e que não se importam de nada de passar um dia, 2 ou 3 dias fora da sua área de residência. E estamos a falar de pessoas de Aveiro, do Porto, de Viseu, da Guarda. Portanto, nós temos que perceber que estes núcleos urbanos de pessoas com alguma capacidade económica podem perfeitamente, fim de semana a fim de semana, lembrarem-se de ir às termas de São Pedro do Sul, mas não vêm em passeio, que é o que acontece agora. Ou seja, passam por lá, fazem o percurso da rua principal e compram uma milharia ou outra e vão-se embora. E também pode haver só para estarem metidos dentro de um hotel, não é? É óbvio, nós temos que ter esta capacidade de resposta em termos de equipamento. Então, se nós temos a água termal, se nós temos o espaço, se nós temos a ideia, e é uma ideia que está muito bem concebida, que foi feita por 2 magníficos arquitetos que estão neste momento a desenvolver um projeto também com o Coníbriga, eu acho que nós temos que criar aí exatamente este espaço lúdico, um espaço que vai atrair visitantes e turistas regularmente. E, portanto, este é um outro patamar de desenvolvimento. E este patamar de desenvolvimento vai fazer a diferença exatamente em tudo o que é a competitividade em termos termais a nível do país. E aí sim nós vamos ter não só o público no mercado interno, como eventualmente algum público no mercado externo. Estou a falar concretamente dos espanhóis. Porque os espanhóis, com um equipamento desta natureza, virão a São Pedro do Sul, de certeza, na época baixa. E isto não é um equipamento tão caro como isso. Temos já estimativas orçamentais, depende da dimensão do equipamento que iremos introduzir, mas parece-me um segundo patamar. O primeiro patamar, como eu vos disse já, tem a ver exatamente com o trabalhismo clássico, saúde e bem-estar. Okay? Depois temos um segundo patamar, tem a ver com aquilo que são as áreas de negócio associadas ao bem natural, que é a água termal, a geotermia, a dermocosmética, com a evolução das suas linhas diversas até 2014, e um terceiro patamar, que é a atração de um público regular, não para fazer tratamentos termais, mas numa atitude de fruição e de lazer. E são estas as propostas que eu tenho exatamente para o complexo das termas de São Pedro do Sul, numa visão alargada e numa visão fundamentalmente de criar mais valias e negócios a todos aqueles que investem ali. Por falar aí, referiu aí Coníbriga, e bem uma ideia, e isto encaixa perfeitamente aqui também, aquela questão do balneário romano, e já agora também podemos falar no outro património cultural que por aí existe, e algum
na minha opinião, um pouco abandonado, como é o caso da Cárpeda. Acho que já esteve em melhores condições do que está agora. Isso é uma ideia interessante e eu aproveito para fazer também aqui um pequeno esclarecimento. Como sabem, estes equipamentos públicos, como é o caso do Balneário Romano, como é o caso da Cárpeda e outros, o organismo estatal que habitualmente lidava com estes castros e com estes equipamentos era o IPAR, que há uns anos atrás. Depois o IPAR, como sabe, foi fundido com outros organismos e passou a ser IGESPAR, que é o que existe agora. Ontem eu ouvi que eventualmente já se chamaria IGESPAR. Eu desconheço se houve alguma evolução neste sentido. Sei que há pessoas muito qualificadas na equipa que ontem, enfim, trouxeram esta informação aqui para a Rádio Lafões, mas eu continuo a pensar que ainda se chama IGESPAR. E este IGESPAR tem na sua posse exatamente o projeto daquilo que é a requalificação das ruínas romanas do Balneário Romano. É evidente que é um projeto interessante, que custou bastante dinheiro à Câmara e que nós entregámos em devida altura ao IGESPAR e à Direção Regional da Cultura do Centro para, enfim, o candidatar aos fundos comunitários. Por incrível que pareça, esta Direção Regional da Cultura do Centro não o candidatou. E aqui por meio houve ainda um problema em termos de titularidade do equipamento. Porque isto antes era a Direção-Geral do Património, depois era a Direção-Geral, enfim, dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Houve aqui vários problemas pelo meio e nós resolvemos isso nos últimos anos, exatamente para permitir essa candidatura. Ela não foi feita, de facto. E como ela não foi feita, nós queremos e estamos, de alguma forma, a contactar regularmente com a atual Diretora Regional da Cultura do Centro, para que, numa primeira oportunidade, eles tenham que candidatar a este equipamento. Porque para nós a requalificação do Balneário Romano é determinante. Porquê? Ele vai permitir que o único museu termal do país a sério seja constituído em São Pedro do Sul. É mais um motivo de atração a nível dos turistas, porque querem ver aquilo que foi o histórico do desenvolvimento dos equipamentos termais, e nós temos, como sabe, muitos, e portanto vai ser um motivo adicional para nos visitarem. Portanto, nós temos que enquadrar isto tudo na tal lógica global do Conselho de São Pedro do Sul como um conselho estrategicamente voltado para o turismo. Para nós temos que perceber, quando a gente fala em turismo, e alguns que conhecem várias situações pelo mundo fora, o turismo quase que se respira quando a gente vai a um local. Ou seja, há uma cultura inerente a uma situação, a um território, a uma cidade, a um local, para se perceber se é um local turístico ou não. Porque as coisas jogam todas umas com as outras. Respira-se uma cultura turística natural. A gente percebe que a sinalética está num local, que as coisas estão limpas, que existe negócio desta área, de outra área, que a restauração... Ou seja, nós temos que criar esta cultura turística, não só nas termas, mas como no Conselho, mas começando pelas termas. E por isso mesmo, este equipamento, que é o futuro Museu Termal das Termas de São Pedro do Sul, vai permitir, enfim, um adicional de atratividade de novos turistas e, eventualmente, até jornalistas. E já agora, em relação ao Castro Cárpeda, tem alguma coisa para... O Castro Cárpeda, como o Castro do Banho, como sabem, são dois equipamentos muito importantes. Eles já foram, pelo menos o Castro Cárpeda já foi, de alguma forma, objeto de uma intervenção aqui há uns anos atrás, até exatamente através da Câmara Municipal, mas, entretanto, não sofreu novas intervenções. Apesar de haver um projeto que foi candidatado há meia dúzia de anos desta parte também, e também havia a Direção Regional da Cultura do Centro, mas implicava um investimento de 250 mil euros, não era um investimento por aí além, mas que ia permitir que o Castro da Cárpeda se tornasse um castro vivo, dinâmico, com rota e serviços de guia turístico e com esclarecimentos adicionais e visitação adicional daquilo que são os meios de referência históricas que ainda existem no castro. O castro remonta já à época celta, depois passou por um período romano e depois foi abandonado e, como sabe, foi objeto de intervenções e escavações ali na década de 70 muito importantes, através do professor Tavares. Alguns dos objetos encontrados, quer seja de barro, quer seja de metal, quer seja de próprio granito trabalhado, estão hoje em Viseu e alguns até estão em museus nacionais. E por isso no fundo é uma referência daquilo que é o panorama nacional dos castros. Ele tem uma área, qualquer coisa como 7 hectares, é um castro que ainda preserva muitas das construções graníticas, redondas, quadradas, exatamente espelha aquilo que foi a evolução do Império. Está muito degradado. Não está muito degradado, o que ele tem é um problema. O que ele tem é que a vegetação inundou o castro. E como inundou o castro, parte daquilo que são as construções existentes estão quase invisíveis. Porque o castro situa-se em vários patamares. No patamar mais alto, que é uma cota já para aí de 600 metros, esse castro ainda visto
e visualizar As aí. construções circulares estão hoje muito com Algumas foram recuperadas, o que aconteceu foi que houve vandalismo. Há 10 anos conheci aquilo muito bem recuperado. Sim, e hoje não é nada. O que acontece é que houve vandalismo nessas construções. E como sabe, não pode haver intervenção, nem da parte da Câmara, nem da Junta, nem de outra instituição, se não houver autorização do IGESPA para o efeito. E, nesse sentido, eu estou convicto que, assim que abrirem as candidaturas, tem que haver exatamente esta candidatura para a requalificação do Castro e para ele se tornar também um local de visitação, porque é um local muito importante em termos daquilo que é o histórico da passagem dos celtas e romanos por nosso território, e depois ele faz a ligação, como sabe, a outros castros que existem a nível do país. A Citénia de Briteiros, que é aquela que é mais parecida. Ele fazia parte da rota dos castros. Exatamente, a Citénia de Briteiros, que é o castro mais parecido connosco, mas em menor dimensão, é uma referência, e muitas das vezes até naquilo que é. Existem muitos simpósios a falar exatamente da cultura castrense a nível português, e o nosso castro aparece sempre lá a referência, tal e qual como o do Banho. Embora o do Banho está muito mais degradado, é privado, como sabe. Há uma proposta até para a aquisição do terreno e, portanto, as próprias ruínas. Da Cheia também foi destruída. O que é que se passa? Mas temos, em termos turísticos, daquilo que é o património construído e não só, nós temos que apostar exatamente em todas as áreas e não podemos perder uma hipótese de candidatura para reabilitar este património, tal e qual como outros. Sabe que temos excelentes igrejas, temos excelentes construções e temos exatamente que as aproveitar. Mas não podem estar fechadas ao visitante, como hoje acontece. Não pode. Para além do património, que outra política cultural tem no seu programa, doutora Adriana? Olha, a nível cultural, porque a cultura e a arte, os meios artísticos, é evidente que têm que ser acarinhados porque a situação é difícil, e quando os meios financeiros e os recursos, enfim, são mais escassos, a regra geral, há uma tendência natural para cortar em primeiro lugar aí. O que me parece é que nós temos que envolver os nossos agentes culturais, as associações, os atores principais do mundo cultural, da música, mesmo do folclore, através até do tipo de organizações associativas que promovem, enfim, eventos, enfim, de alguma grandeza. Nós temos que os implicar todos numa rede mais transversal relativamente àquilo que é a proposta e a agenda cultural para o Conselho de São Pedro do Sul. E por isso, aquilo que eu, de alguma forma, me proponho fazer é que haja uma verdadeira programação cultural participativa em que os recursos que a Câmara disponibilize ou, eventualmente, que outros organismos disponibilizem, como será o caso da Cine de Dom Lafões, através dos programas comunitários e não só, sejam eles equacionados numa vertente exatamente complementar, por assim dizer, àquilo que é a nossa visão para a promoção do Conselho a nível nacional e a nível internacional. E isto aqui vai entroncar diretamente naquilo que é a nossa aposta, na aposta no desenvolvimento turístico, porque não existe turismo sem oferta cultural, sem oferta artística, sem experiências diversificadas. E, portanto, a nossa grande preocupação vai ser essa, vai ser dotar, vai ser dialogar, vai ser remeter toda a nossa agenda cultural e artística para uma vontade, que é uma vontade coletiva, por assim dizer, dos nossos agentes e dos nossos atores principais. E nós não vamos esquecer nem aquilo que é a genuína representatividade ou a genuína riqueza que nós temos no nosso Conselho, e como nós somos das zonas mais preservadas do país a esse nível, temos um portfólio muito grande por estas aldeias fora. Ora, o que nós queremos é que todas estas situações sejam orientadas de uma forma estratégica para a promoção do Conselho, para a valorização das pessoas, dos agentes humanos que ainda existem lá e têm, enfim, muitas situações para nos relatar e para, de alguma forma, divulgar e depois materializar isto em eventos de grande qualidade. Nós temos que ter eventos no Conselho que projetem este Conselho, mais uma vez, a nível nacional e a nível internacional. E eu estou convicto, com os parceiros que temos no Conselho e com outros, iremos exatamente fazer isso. Em termos de eventos de grande impacto, tem alguma coisa prevista para o futuro? O que eu acho é o seguinte: nós, São Pedro do Sul, precisamos de dar continuidade e até de amplificar aquilo que é o evento que aconteceu este ano. O Festival das Águas Termais, que aconteceu no Sistema São Pedro do Sul, é um evento com um potencial enorme. Aliás, no próximo ano este evento irá manter-se, temos já verbas para o efeito, que conseguimos através do quadro comunitário de apoio, e vamos manter esse evento que é o Festival das Águas. Mas vamos eventualmente dar-lhe uma dimensão e uma roupagem mais acrescida. Vamos tentar que ele seja preparado com mais antecedência e vamos envolver os agentes locais de uma forma mais visível. Para isso, é óbvio que nós temos que
equacionar o evento até em pioras e temos que o projetar naquilo que são os canais de distribuição normais, seja do turismo, seja de outros agentes de distribuição deste tipo de eventos, de uma forma muito mais profissional, por assim dizer. O evento correu bem este ano, teve muito público, tivemos problemas, muitas das vezes até de bancadas para as pessoas assistirem convenientemente ao evento, mas nós temos que o engrandecer ainda mais. E para isso ele vai ser equacionado muito antes do evento, não como este ano, que foi há um mês praticamente, foi quando tivemos as verbas disponíveis, não houve aqui qualquer, enfim, outra leitura, e este evento vai ter efeitos multiplicativos. E eu espero que esses efeitos multiplicativos sejam no território, seja no nosso concelho, porque ele pode ser desdobrado nas tais experiências adicionais na Serra, pode ser desdobrado a nível de algumas aldeias, pode ser desdobrado na própria cidade. E para além disso, existe um outro projeto que também está aprovado. Nós também temos um grande espaço para eventos desse tipo, não? Temos muitos espaços. Eu posso lhe dizer... Mas devidamente preparados ainda não... Vamos lá ver. Hoje em dia não é justificável nós concebermos equipamentos para um evento que acontece uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Nós temos que ser muito criteriosos relativamente aos equipamentos e àquilo que são os investimentos dos mesmos. Mas há equipamentos que podem servir para várias atividades. Sim, alguns deles eu acho que sim. E nas termas, eventualmente, justifica-se que haja equipamentos, ou seja, em permanência. Não estou a dizer que não, mas temos que ser muito criteriosos nestes investimentos. Agora, o que me parece é que, e eu estava a falar de um projeto que nós temos aprovado na Adrimag, que vai permitir que os 7 municípios que fazem parte desta entidade tenham em 2014 também grandes eventos já aprovados. Nós vamos ter um na área do desporto de aventura, aproveitando o rio, aproveitando a montanha. As pessoas vão ficar admiradas porque vão ter aqui aquilo que é as referências do desporto de aventura nas várias áreas que existem da competição, a nível de canoagem, a nível daquilo que são os maiores escaladores do mundo, portanto, tal e qual como vai existir em Arouca, em Valdecâmara. Portanto, nós temos isto orientado por áreas específicas e este evento vai acontecer em São Pedro do Sul em 2014. Vai ser completamente diferenciado do Festival das Águas, portanto, é mais um. Agora, nós temos é que perceber, em devida altura, qual é o evento de referência anual, para ele ganhar credibilidade, para ele ganhar sustentabilidade, para ganhar visibilidade no mercado. Portanto, o Festival das Águas é aquilo que me parece mais próprio e mais propício para este fim. E eu estou convicto que nós vamos dinamizar muito e dar a conhecer muito as nossas termas através deste tipo de eventos. Depois é óbvio que vão existir outros, e alguns são conhecidos aqui no nosso concelho, temos propostas novas no nosso programa, mas parece-me que este vai ser, no fundo, o grande foco da nossa atenção. Um sertão como a Feira de Lafões, será para retomar ou não? A Feira de Lafões foi, como sabe, enfim, realizada há alguns anos entre os 3 municípios. Houve uma altura em que a feira, enfim, já era mais do mesmo, por assim dizer. Ou seja, ela era móvel de um município para o outro e chegou a uma fase que esgotou. E esgotou, na minha perspectiva, porque não houve audácia, nem a criatividade, nem a imaginação para lhe dar um outro rumo, para lhe dar uma outra projeção. E quando as coisas começam quase a morrer por elas, ou morrem mesmo, ou então dá-se um volte-face. E o que aconteceu foi que ela morreu. E ela morreu, não sei quem foram os culpados, nem sei quem foram os que, de facto, fizeram o funeral à Feira de Lafões. Agora, eu sei é que nos moldes, conforme ela estava a ser orientada e gerida, não tinha razão de ser. Agora, é uma questão, eventualmente é equacionável, mas mais do que isso, o que eu acho é que a intermunicipalidade é determinante no futuro. Não só nos 3 concelhos de Lafões, como eventualmente até na NUT de Lafões. Ou, eventualmente, até extravasando a NUT de Lafões, a norte do nosso concelho. E para isso, quer uma feira de Lafões ou outra designação, quer um outro certame, devem ser equacionados pelas câmaras e pelas entidades competentes, exatamente para criarem mais-valia, para criarem valor acrescentado àquilo que é o trabalho diário dos empresários, sejam eles na área avícola, agrícola, industrial, em todas as áreas. Por isso mesmo, nós devemos repensar este setor, que é o setor de projeção em termos daquilo que são estes certames, que servem para isso, e eu acho que vamos encontrar soluções, de certeza, de grande valor para esse efeito. Muito bem, nós ainda estamos aqui há algum tempo, iríamos aqui falar num setor que provavelmente lhe diz muito, que é o setor da educação. Se for eleito, professor Adriano, há alguma coisa a mudar nesse setor? Vamos ter novos centros escolares ou o que está previsto no seu programa? Olha, eu acho que o setor da educação é um setor que, de alguma forma, faz parte da preocupação de quase toda a gente, todo o português. Tem um filho, ou tem um sobrinho, ou tem
um amigo, enfim, que lhe diz diretamente respeito. Porque é através da educação que nós vamos formando as gerações futuras e se elas de facto tiverem, enfim, uma formação menos conseguida, reflete-se depois naquilo que é não só os desafios de cada local, mas da própria pessoa na formação integral que ela deve receber hoje em dia. Integral, a via académica faz parte dessa de uma forma muito eficaz e muito preponderante. E por isso mesmo nós devemos dar uma especial atenção à educação, desde a pré-escolar até aos jovens universitários e até pós-universitários. Como sabe, existem programas hoje que contemplam exatamente essas soluções. E na minha perspectiva, a rede pré-escolar é uma rede que responde perfeitamente às necessidades hoje do mercado e da população samparense. Poderá haver um caso ou outro em que, por necessidades de ajustamento de horários, ela possa ser largada num jardim ou noutro, e acho que isso deve ser equacionado, deve ser ponderado sem problema nenhum. A rede do primeiro ciclo também, como sabe, é uma rede que vem já há muitos anos esta parte, que tem escolas, neste momento já não tem tantas, mas tinha, espalhadas por todas as freguesias, e que, entretanto, devido à desertificação e à falta de crianças, foram desaparecendo, foram sendo encerradas, através de um processo, que de alguma forma administrativo, vindo do Poder Central, em que dizia até X alunos fechas, a partir de X alunos não fecha. Depois veio a história dos agrupamentos escolares, dos mega-agrupamentos, enfim, dos centros escolares, dessa situação toda que os sanpadrenses todos têm conhecimento. A minha visão é esta, e sempre foi isso. Eu acho que as escolas devem se manter nas freguesias enquanto houver um número mínimo de alunos que justifique a formação integral e diversificada dessas crianças. A partir de um determinado número de alunos, as crianças só perdem. E por isso nós, enquanto responsáveis, pais, educadores, seja quem for, devemos perceber qual é essa fronteira. E para mim essa fronteira está muito bem contabilizada. Eu acho que qualquer escola que tenha menos de 20 alunos, para mim é prejudicial para o próprio aluno. Por razões muito diversas. Porque o aluno precisa de espaço, precisa de relacionamento, precisa de ser competitivo uns com os outros, e por isso mesmo nós temos aqui depois também ter algum equilíbrio, que é entre esse valor, que é o valor mínimo, e depois aquilo que é a distância entre uma escola mais próxima que tenha condições. Portanto, se nós tivermos numa determinada freguesia esse número de crianças ou aproximado, se tivermos uma escola devidamente requalificada que responda às necessidades, e se ela se situar a uma distância, enfim, grande, relativamente à escola mais próxima, essa escola deve ser mantida, como é evidente. Todas as outras situações mais próximas têm a ver exatamente com as condições que a escola que recebe tenha ou não tenha. Vamos falar concretamente do centro escolar. Vamos ter algum encerramento de algumas escolas ainda. Eu acho que é inevitável que algumas escolas ainda possam vir a encerrar, mas eu defendo que só devem encerrar se não houver esse nível. Vai terminar um novo centro escolar aí em algum ponto do Conselho? O centro escolar de São Pedro Sul, como sabe, vai ser concluído no próximo ano. Espero que seja concluído até à abertura do próximo ano letivo. É um centro escolar, enfim, com uma certa dimensão, que corresponde exatamente ao estudo que foi feito na altura. Eu, daqui a 2, 3 anos, é preciso nós percebermos, porque a candidatura ao novo centro escolar, execução desse novo centro escolar implicará um período aqui de 6, 7 anos. Porque as candidaturas só podem ser feitas em 2014, 2015, a aprovação, pronto, daqui a 5 anos, imagina, nós temos que fazer um estudo correto e sério, se daqui a 5 anos, qual é a área do Conselho que eventualmente estaria em condições de absorver essas crianças num novo centro escolar. Mas dir-me-ão assim, mas é importante que haja um centro escolar numa determinada região do Conselho. Eu acho que sim, mas eu nem chamaria centro escolar, eu chamaria eventualmente um polo escolar do centro escolar de São Pedro Sul. Imagino que para um centro escolar, porque há regras definidas, tem que ter, imagino, 200 crianças no mínimo. Ou seja, se nós não temos estas 200 crianças, mas imagino que temos 100 nessa área geográfica, então, sim, em vez de fazermos o centro escolar, vamos fazer um polo escolar que depende do centro escolar de São Pedro Sul. Porque se isso for possível, eu prefiro ter as tais 100 crianças, 70 crianças, 80 crianças numa zona de concelho em que estejam a 10 minutos, a 15 minutos, a 20 minutos de casa e da escola, do que propriamente andarem 1 hora, como será em alguns casos. E nesse sentido eu acho que nós temos de fazer um estudo correto e sério relativamente àquilo que é a demografia juvenil no concelho, neste território, e perceber se justifica ou não. Porque se justificar, nós não devemos olhar para o lado, não devemos sequer duvidar da concretização desse equipamento, porque responde mais efetivamente, cria uma nova zona de desenvolvimento do concelho, porque repare que a educação tem muita importância na fixação das pessoas e até na criação de negócios à volta desses pequenos centros escolares.
ou desses polos escolares, porque há sempre mais um café, há sempre mais um restaurante, há sempre mais um conjunto de serviços que se desenvolvem à volta dos núcleos escolares. E por isso, se isso for devidamente justificado, eu não escondo que devemos encarar isso como uma realidade a curto prazo. Se eventualmente os números, enfim, colocar isso em causa, é óbvio, devemos ser exatamente verdadeiros na situação e encontrar outras formas, como é óbvio. E como é que vê esta junção da básica para a secundária aqui no centro da cidade? Eu, nos chamados Conselhos Gerais, emiti muitas vezes a minha opinião, tal e como a Câmara, sobre esta realidade. É uma situação que vem de fundo, que vem do Governo. Nós não podemos fazer muito para contrariar isto, porque se fizéssemos, ou se nós fôssemos ouvidos devidamente, não tinha havido fusão. Esta é que é a realidade. Porque o Conselho Geral das duas escolas e a própria Câmara sempre votaram contra a fusão. E apesar disso não foi suficiente. Agora, o que me parece é o seguinte: se ela é uma inevitabilidade, nós temos é que, da parte do Governo, conseguir, enfim, alguma coisa adicional para garantir uma melhor qualidade de ensino, neste caso no novo agrupamento. E para isso, há aqui uma coisa que é óbvia: a escola secundária tem que ser requalificada o mais rapidamente possível. E eu empenharei toda a minha influência e toda a minha vontade em fazer perceber ao Governo, tal qual já o fiz por diversas vezes, mas agora, a partir de 29, de uma forma muito mais célere e objetiva, que esta escola tem que encontrar financiamento adequado para a sua requalificação. Não num projeto megalómano, porque era aquilo que existia e que hoje em dia está mais que perfeitamente avaliável através de outras situações que conhecemos, que não é por aí, porque depois a sua manutenção e, enfim, e um conjunto de situações... Também é para abandonar, não é? É para abandonar, é definitivo. Agora, é possível requalificar a escola secundária. Nós estamos um país em condições de andar a fazer projetos e abandonar projetos. Eu posso saber, é assim, nós gastamos dinheiro às vezes em coisas que não priorizamos devidamente. É isso que é preciso inverter. Nós temos que conceber as coisas dentro de determinados parâmetros que nos permitam poupar recursos e aplicá-los bem. E este projeto, não só quem o fez recebeu dinheiro, que se calhar eventualmente não devia ter recebido, como quem o equacionou não devia ter equacionado. Porque um projeto de 20 e tal milhões de euros, quando a gente sabe que não é necessário, nós, pela avaliação que fizemos entre a direção da escola, a própria DREC, nós estamos convictos que em 7, 8 milhões fazemos a requalificação da escola com tudo de bom e de melhor, capaz de dar resposta àquilo que são neste momento as solicitações do mundo estudantil de São Bento do Sul. Agora, é preciso que se invista este dinheiro, é preciso que a escola seja requalificada. E eu acho que isto é uma necessidade objetiva. A escola secundária tem que ser requalificada a curto prazo. Porque também na educação nós temos que ser competitivos. Nós temos a competir a nível da educação com Oliveira de Frades, com Viseu, e portanto nós temos que ter igualdade no tratamento. Nós temos que ter as instalações exatamente nos mesmos moldes que têm os outros, os mesmos equipamentos. Porque a nível de professores eu não tenho dúvida que nós temos os melhores professores da região. E basta ver os números, e basta ver o ranking que a escola ocupa, tal e qual outras. Portanto, nós temos aqui é que, e o Estado particularmente, tem que dar condições exatamente a São Pedro do Sul que deu a outros. Porque aquilo que são os recursos humanos e aquilo que é a massa crítica dos nossos alunos é perfeitamente compatível com aquilo que existe melhor no país. E os números falam por si. Precisamente, falar em projetos onde se gastou dinheiro e que foram metidos, digamos assim, na gaveta, na Câmara Municipal, enfim, deve ter conhecimento, haverá por lá alguns projetos destes e que ainda possa recuperar ou... Olha, na Câmara Municipal nós temos vários projetos. Enfim, também acho que temos alguns projetos já... É alguns projetos que nunca viram uma dia. Não, olha, o projeto das Margens da Boga está feito há muito tempo, teve financiamento aprovado, mas depois por razões de indefinição na altura de mudança do Governo não foi possível fazer contrato de financiamento. É ecopista, o projeto está concluído há muito tempo, aliás já o fizemos 2 vezes em termos da diminuição daquilo que eram os encargos com o mesmo, porque o projeto previa um investimento muito grande, nomeadamente naquilo que era o piso da via, que não se justifica. Se for a Viseu ou Tondela, havia aquele piso devidamente tratado, até eu acho que sofisticado demais, e muito abrasivo também, e nós podemos eventualmente fazer um piso muito mais aligeirado, sem essas necessidades de equipamentos também laterais, iluminação, etc, etc. Portanto, este projeto já diminuiu substancialmente aquilo que é o valor orçamentado. Depois, para além desse, nós temos também em perspectiva, e existia já este projeto também com grande desenvolvimento, que era a requalificação da estrada que liga São Pedro às Termas. É uma estrada que tem alguns problemas, como nós sabemos, e eu penso que tem que ser também equacionado num futuro, logo que haja enquadramento financeiro no CREN ou no Portugal 2020, como agora se chama, para ele ser exatamente candidatado.
Depois existem outros projetos, pequenos projetos que a Câmara tem entre mãos e que de alguma forma deve... Mas houve um projeto que o senhor recorde, enfim, até com uma apresentação com algum alarido, digamos assim, no Cine Teatro, foi a requalificação da zona ribeirinha, chamado na altura a qualificação da zona ribeirinha. Esse projeto também ficou esquecido, não é? Esse projeto da zona ribeirinha tem a ver exatamente com as margens do Voga. O projeto das margens do Voga contempla exatamente todo o espaço entre as termas, neste caso o Gerós e o Lanteiro do Rio. É um projeto muito interessante e vai fazer com que o Rio Voga assuma de vez a importância que tem, não só em termos turísticos, mas de alguma forma também para a população residente e para a população que nos há de visitar, porque ele vai permitir instalar um conjunto de equipamentos de lazer, aproveitamento do espelho de água de Rize, aproveitamento, enfim, de outros espelhos de água, e isso é muito importante. Depois é óbvio que, paralelamente a esta requalificação das margens, existe a ideia de uma urbanização, enfim, também na zona ribeirinha, que podia permitir, até houve um estudo pormenor em tempos, que podia permitir a localização de alguns investimentos, nomeadamente em termos daquilo que são residências particulares, equipamentos coletivos, e este projeto também foi equacionado. Mas o mundo também muda, e as necessidades também mudam, e não existem os mesmos recursos, portanto, é uma situação que deve ser, a meu ver, analisada, enfim, conforme a evolução económica que nós tenhamos no Conselho do País. Sr. Adriano, estamos mesmo em cima da nossa hora. De qualquer maneira, não queria terminar sem colocar aqui uma outra questão. Quando se fala na sua pessoa e na sua candidatura, é recorrente dizer-se que o professor Adriano leva tudo para a freguesia de Carvalhais e que, enfim, se for eleito, será assim também que continuará a fazer. O que é que me tem a dizer sobre isto que se diz? Eu sei que os meus adversários, diz que já não são, costumam atirar essas atuardas e que já não são novas, mas agora em campanha eleitoral penso que ainda, enfim, com mais frequência o fazem. As pessoas acham que me conhecem suficientemente e eu sou muito ligado muitas vezes a essas situações e eu não tenho nenhum pejo em dizer que ligado. Se fiz alguma coisa por as terras, sejam elas Carvalhais ou outra, orgulho muito nisso. Aliás, as pessoas deviam fazer referência àquilo que eu fiz também, eu tenho feito e contribuído para, enfim, outras situações. Eu estive sempre muito ligado àquilo que foi a requalificação urbana das termas. Lembro-me que tomámos posse, e o Dr. Bandeira Pinto tinha candidatado, o projeto de requalificação urbana tinha sido chumbado num primeiro momento, e era um projeto muito importante. Nós mal tomámos posse, fomos imediatamente à CCDR, lembro perfeitamente dessa cena, uma vez, duas vezes, e conseguimos recuperar o projeto. Portanto, foi bem elaborado, foi recuperado, foi candidatado, e eu que estive na origem disso. A requalificação, enfim, quer da cidade, quer um conjunto de infraestruturas que neste momento estão em São Pedro do Sul, e não só na cidade, nas termas, Balneário Rainha Dona Amélia, agora o projeto Termocosmética, ou seja, a minha influência é onde houver uma oportunidade. Projetos através da Adrimag, através da ADLAB, a requalificação agora ali em cima do Miradouro, conjunto de outros projetos, não interessa, associações diversas que estamos no Conselho, projetos agrícolas mais ou menos, ou seja, a minha grande convicção é esta: eu, onde tiver uma oportunidade de negócio, de ir buscar verbas para ajudar a minha terra, seja ela São Pedro do Sul, Carvalhais, Manhoso, Santa Cruz, não me interessa. E agora em Santa Cruz da Trapa tivemos 2 candidaturas aprovadas em cerca de 350 mil euros, exatamente via a minha influência, entre aspas, não é só minha, juntamente com o Sr. Presidente da Junta, para essa terra. E tal e qual aconteceram noutras terras ou noutras freguesias aqui do Conselho. Quando alguns dizem isso, é porque nunca fizeram nada, porque nunca se disponibilizaram para ninguém, porque querem de alguma forma evitar que as coisas andem. E na minha perspectiva, eu seja em Covas do Monte, seja em São Pedro do Sul, seja onde for, a minha ação logo seja positiva em termos de reivindicar e conseguir mais-valias e investimento para o Conselho, aí que eu estarei. E estarei sempre eu, a minha equipa e aqueles que efetivamente querem o bem do Conselho. Professor Adriano, antes de lhe dar 2 minutos para deixar uma mensagem aos eleitores, que perspectivas é que há para o próximo dia 29? Há alguma sondagem? Fala-se que... Olha, as perspectivas... Já surgiu uma, não sei se vocês também têm alguma coisa. As perspectivas são boas, eu acho que as perspectivas são muito boas. Agora, a decisão é de Sampedrense. Eu acho que os sampedrenses têm consciência e têm inteligência suficiente para perceberem que é melhor para São Pedro do Sul. E eu respeitarei sempre a decisão de Sampedrense, independentemente de vir a ganhar ou não. Respeitarei sempre. Eu acho que nós temos condições de ganhar, efetivamente, é aquilo que os últimos dados
de uma sondagem que se mandou fazer, revelam e vão ser, acho que, divulgados, penso que hoje ou amanhã, pelo menos a informação que foi dada em termos de registro desse mesmo estudo de opinião. Agora, são estudos, porque é no dia 29 nas urnas que nós percebemos quem é que ganha e quem é que perde. Eu acho que fundamentalmente o Conselho deve ganhar. E deve ganhar se escolher exatamente aquilo que parece aos sampedrenses, as melhores propostas, as melhores pessoas, a melhor equipa para concretizar um programa que deve ser um programa exigente, deve ser um programa de sustentabilidade daquilo que são os recursos e as necessidades do Conselho e, fundamentalmente, nós todos devemos, a partir de 20, estar unidos em prol e em defesa de um Conselho melhor. Este é o lema da minha candidatura, é por São Pedro Sul, com todas as freguesias, com todos os sampedrenses, mas fundamentalmente por um futuro de São Pedro Sul cada vez melhor. Essa é a aposta e acho que a essa aposta ninguém deve virar a cara. Por isso mesmo, eu confio nos sampedrenses e respeitarei sempre aquilo que é a sua vontade. E, senhores ouvintes, terminamos aqui a série de entrevistas que fizemos com os candidatos à presidência das câmaras municipais da região de Lafões. Seguir-se-ão 13 debates na próxima semana, um por cada concelho, e hoje foi a entrevista com o Dr. Adriano Azevedo, candidato à presidência da Câmara Municipal de São Pedro Sul pelo Partido Social Democrata. Então, até à semana.